Não, aí eu fui na agência, né, de intercâmbio. Ela queria me vender lá o Master em Account. Eu falei, cara, não é isso. Eu falei, não vai rolar pra mim, isso aí não vai rolar mesmo. Essa agência é a agência que eu vim. E aí eu fui na casa dela, porque ela foi minha homestay. No primeiro mês, ela também foi minha homestay. Sim. E aí ela falou, quando eu fui conversar sobre isso, ela tava com o escritório fechado, ela falou, vem aqui em casa, tal, a gente toma alguma coisa, tal, eu converso sobre isso. E aí eu falei pra ela, mas e por que a empresa tá fechada? Aí ela falou, não, difícil, não, aquela estabilidade. Eu falei, então vamos fazer esse negócio comigo? Me dá uma oportunidade, me ajuda com o meu visto e eu levanto a empresa. Aí ela, como assim, Sheila? Não sei o que. Eu falei, não, é sério. Aí ela falou, você tá falando sério? Eu falei, eu estou falando sério. Eu não entendia nada de intercâmbio, tá, gente? Nem o meu intercâmbio eu sabia como que eu fiz. Eu não falava inglês direito. Ela deixou o negócio na sua mão? Total. Não, mano. Total, tipo assim, e assim, me liga. Só que esse ligar, quando eu ligava, não rolou, porque ela não entendia. Ela não entendia. Não, isso é tipo, eu abri uma barbearia, aí eu falo, Pedrão, mano, Faz vou aí. ver um negócio no Brasil e já volto. Continua cortando Me aqui, liga, mano. a gente faz uma live e você corta. Começou? Pode ir? Salve, rapaziada. Bem-vindos ao canal Sei Lá Podcast. Meu nome é Matheus Yuri. Meu nome é Pedro. Bem-vindos a todos vocês que vieram aqui, rapaziada. Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra vocês não esquecer de deixar o seu gostei aqui embaixo e também se inscrever no canal. Se você puder deixar um comentário, escrever, adorei o podcast, o YouTube vai entregar pra mais pessoas, isso todo mundo ganha com isso. Demorou? Straight to the point, right? Vamos direto? Vamos trocando ideia. Estamos aqui com a Sheila, uma das maiores empreendedoras que eu conheci aqui na Austrália. E eu fico muito longe... lisonjeado. O português não tá bom. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Eu fico muito lisonjeado de ter você aqui na nossa casa. Muito obrigado por ter vindo. Acredito que todo o time aqui tá feliz, porque a gente já foi num dos seus negócios e a gente conversou e viu você contando um pouco da sua história. E eu achei maravilhoso tudo que você fez. E quando você falou assim, não, tenho 5 negócios, eu falei, meu Deus, tá difícil rodar um podcast. em 3. Imagina ter 5. Bom, feel free pra se apresentar aqui. Gente, eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Mentira. Não é Ó, verdade. não puxa o saco, mano. Não sem saco. Ó, tem testemunhas aqui atrás que pode, né, dizer, pode comprovar isso. Eu tô muito feliz de estar aqui mesmo. Pra mim, é uma oportunidade muito bacana. Essa experiência, eu tenho certeza que eu vou desfrutar de cada minuto. Muito obrigada por me receber aqui. Imagina, obrigado você por ter vindo. Bom, mas pra quem não me conhece, eu sou Sheila Salvalage, já estou na Austrália aí há um tempão, uns 9 anos, né? 9 anos. Tempão pra alguns, não tanto pra outros, né? Mas tô aqui na Austrália, no desafio. E aí comecei aí a compartilhar algumas das minhas aventuras corajosas no mundo do empreendedorismo. E é isso que eu tenho feito aí nos últimos 2 anos, assim, tô um pouquinho mais aberta aí para poder compartilhar essas experiências e aprender muito, porque acho que quando a gente compartilha, a gente também dá espaço para poder aprender. E é isso que eu tô curtindo agora. Com certeza. E você veio pra Austrália pra empreender? Não. Neva. Eu já trabalhava no Brasil, né, como gerente financeira e gerente geral, né, de algumas empresas. E aí chegou aquela parte, né, da vida que você, legal, e aí? O que eu faço? Como que eu vou crescer? Eu preciso crescer? Não preciso? Como que eu ganho mais? E o inglês sempre foi um empecilho pra mim, né? Como, né? Pra muita gente. Principalmente pra quem acha que não. Total. E aí eu falei, cara, eu já tinha feito administração de empresas, aí fiz uma segunda faculdade de contabilidade e tava ali relacionado, mas para crescer mesmo, para pegar um cargo maior ou crescer profissionalmente, o inglês estava fazendo a falta. Eu tinha que ter um diferencial nesse mercado. O inglês, né, quem tinha inglês passava na minha frente em várias outras oportunidades. E aí, é interessante essa história. Por que eu vim para a Austrália? Meu marido vai gostar dessa história aí. Não queria mencionar muito isso não, mas eu vou contar para vocês. Eu nunca tinha saído do Brasil, nunca tive essa oportunidade de viajar para fora, né? E aí, já com alguns aninhos de casada, meu marido torce aí por um time que não é muito bom, tá? A gente não Se disser que é Corinthians é ruim, né? Exato. Não, Obrigada por concordar. Obrigada por concordar, né? Então, continuando. Melhor nem falar que é o Corinthians, então. Vamos continuar. É porque os caras falam que é até time de bandido. Chega. Continua. Não, e aí ele falou, cara, já pensou, né, o Corinthians vai pro Japão e tal, eu acho que já pensou ir lá? Eu falei, cara, eu olhei pra ele e falei assim, por que você não vai? Aí ele, como assim? Cara, a gente já estava encaminhado, a gente já tinha feito a nossa faculdade, a gente tinha uma vida profissional estável, a gente rico nunca foi, mas já estava ali, né, pagando o nosso apartamentinho, a nossa casa. Ele olhou e falou, cara, é verdade, né? Eu falei, quanto que é? E começamos a fazer as contas, né? Sim. E as contas em real, né, meu amor? Pra quem mora em real, pra poder viajar internacionalmente. Mas a gente achou que dava. Eu falei, cara, faz, porque quando a gente tiver uma filha, imagina, um filho, hoje tem uma filha, né? Você tiver um filho, imagina se contar essa experiência pra ele, né? Já precisa falar, tava lá no Japão, porque ele gosta muito de futebol. E, na verdade, quando a gente
gente se conheceu, eu também era apaixonada por futebol. Hoje eu não entendo tanto futebol, mas eu entendia de futebol. Eu ia pra estádio também. Que é claro, né, que não era pra esse time, um time muito melhor, né? Assim, com uma vista bem sabia verde, que era o Palmeiras. Na minha casa. Ele é corintiano e eu, teoricamente, sou palmeirense. Ótimo, muito bom. E foi mais ou menos essa vida do meu marido. E meu marido foi corintiano roxo, né? Mas aí quando a gente se conheceu e ele viu que eu entendia de futebol mesmo, se apaixonou, né? Eu imagino. Mas aí que foi legal, realmente. Aí a gente, né, não ia junto assistir jogos, com certeza não. Ele já chegou a me deixar no estádio para assistir jogo, mas não entrava porque em São Paulo a rivalidade é muito grande. Como ele ia muito mesmo, né? Então para alguém reconhecer ele era muito fácil, né? Então ele não ia, mas... E aí, enfim, moral da história, foi pro Japão. E foi mesmo pro Japão ver o Corinthians ser campeão do Mundial? E eu ia com ele, mas aí, cara, nas contas ali, sabe, tipo, era muita grana. Sim. E eu falava, pra ver o Corinthians, acho que não rola. Não precisa desse suporte todo. Não ia rolar. Nossa, aí valia cada centavo pra ir pra lá. Depende do ponto de vista. Não, e aí ele falou, eu vou. Eu falei, amor, quer saber? Não vou, não. Vai você, e aí depois ele ia passar por Miami. Tinha um amigo lá que morava em Miami, ia ficar 3 dias em Miami. Falei, cara, traz o iPhone pra mim com o dinheiro. Vai pra fora, traz o iPhone pra mim. Bem melhor um iPhone do que ver o Corinthians. Sim. Enfim, mas brincadeira, a viagem internacional com certeza, né? E aí ele foi, gente. Foi sem... A gente também não falava inglês, no Japão também o pessoal não fala, mas assim, sem ter uma outra língua, falou, né? Foi, aceitou o desafio. E aí sim, quando voltou. Você não tem noção. O mundo é maior do que a gente pode imaginar. Né? A gente... Cara, eu consegui, foi legal. E aí aquilo motivou a gente. Aí a gente falou, cara, então... Foi a primeira vez dele indo pra fora? Foi. Entendi. E aí que motivou a oportunidade. Ele falou, acho que é hora da gente fazer um intercâmbio. E aí eu fiquei super animada, cara. Eu falei, cara, é isso. Porque ele também já estava estabilizado, ele sempre teve uma empresa, sempre ficou em empresa anos. Ele trabalhava no ramo imobiliário. Mesma formação que eu, administração e contábeis. Então a gente tinha sempre os mesmos assuntos a conversar. Ele me ajudava pra caramba no meu serviço. Sim. Né? A gente sempre discutindo business, negócios, financeiro e Excel, todas essas coisinhas. A gente sempre teve a mesma história de futebol no meio, claro. E aí, quando ele voltou super animado. Falou, é hora da gente fazer o intercâmbio, vamos. E aí eu já logo pensei, nossa, Irlanda, imagina, eu peguei aquele trenzão indo pra Paris, rodando a Europa. Eu não sabia nada de intercâmbio, nada. Falei, é isso, eu vou pra Europa. Ele, mano, você tem certeza? Europa, frio. Né, é isso mesmo? Não sei se você vai curtir, então. Mas tem uma prima sua que foi lá pra Austrália? Eu falei, tem. Só uma perguntadinha, assim, como que é lá, né? E aí perguntei, minha prima falou, vem, tinha uma prima aqui, vem que é possível. Esquece a Europa. Vem que é possível, Sheila, aqui com alguma dificuldade, tem bastante trabalho, você vai ali, aqui, mas você consegue. E isso ficou na minha cabeça, aqui é possível. E hoje, pros intercambistas hoje, né, que eu trago, eu falo, vem, que aqui é possível. Aqui é possível. Eu falo que a Austrália tem uma jornadinha aí, né? Com certeza. Né? Mas assim, você consegue ver aquela luzinha do final do túnel. Sempre consegue. Tem aquela luzinha. Se você focar, amigo, você consegue. Aqui é possível. Então, essa mensagem ficou pra mim. E eu falei, é isso. E na minha vida, eu sempre usei isso. Luzinha, tudo que eu vou fazer, olha aquela luzinha no final do túnel. E eu não olho pros lados. Eu vou, e eu chego lá. Demora às vezes. Demora. Tem umas que doem. Tem hora que você leva uns tombos no meio do caminho. Mas é uns isso. que ainda nem chegou, mano. Mas eu tô vendo ainda. Mas é isso. Então, essa é a Sheila, né? Essa minha história vindo aí pra Austrália. Foi realmente atrás do inglês. Cheguei aqui e chorava os 6 primeiros meses. Você chorou muito? Minha vida era maravilhosa. O que eu tô fazendo aqui? Chorava e ligava. Porque a gente tinha uma vida muito boa. A gente, assim, em geral, a gente tinha uma vida muito boa. Não, né? Já era casada há alguns anos. Gente, eu casei com 21 anos. Nossa. Não me perguntem por quê. Eu casei com 21 anos, eu vou fazer 18 anos de casada mês que vem. E eu não sou tão velha assim, gente. Peraí, né? Não, mas isso não é o ponto. O ponto é que você casou com 21 anos de idade. Casei com 21 anos. E a gente não consegue identificar por que a gente fez isso. Por quê? Ele também tinha 21? Ele tinha um pouquinho mais, 23. Tá. Mas era novo. Tipo, por que a gente... Eu casei...
Eu não tinha nem faculdade, ele estava terminando a faculdade, eu casei, depois de 6 meses eu comecei a faculdade. Entendi. Você foi o fogo da paixão, mano? Eu tô tentando entender. Eu tô com medo agora. Não sei. Fogo da paixão. Não sei, eu não sei. Deu match, é isso aí. Deu match, eu não sei. Não tinha essa história, sei lá. Eu acho que mais os objetivos mesmo, sabe? Eu era um pouco focada nas coisas que eu queria, ele também, e os assuntos ali, aí eu não sei. Depois uma vez vocês perguntam pra a visão, tem duas visões. Duas histórias e uma verdade. Exato. Mas é isso. Então, assim, por que eu tô contando isso? Porque não existe Sheila empreendedora sem o meu marido. Isso é um ponto importantíssimo. Não tem, porque ele é meu alicerce. Engraçado que ele é meu alicerce para as coisas, pontos ruins e pontos. Não é tudo que ele fala que eu faço. Não é. Parece 2 crianças, às vezes, 2 irmãos. Mas, cara, ele me ajuda pra caramba. Ele sempre me ajudou. Na minha vida profissional, com os cargos que eu conseguia, eu trazia o problema pra ele e nossos jantares românticos era isso. A gente saía pra jantar. São Paulo se sai muito pra jantar. Não sei se vocês são de São Paulo, mas São Paulo a gente sai só pra comer. Exatamente. Né? A gente não tem tempo pra outra vida, a gente só sai pra comer. Trabalha e sai pra comer, dorme, acorda, trabalha e sai pra comer. A vida é essa lá, né? Então a gente jantava e a gente falava disso, negócio, business, estudo de caso, e aí ele que me ajudava, aí eu mandava uma planilha pra ele, ele falava, não, faz assim, tal. Quando eu ia em reunião, a grande das vezes era porque ele já tinha me ajudado a elaborar tudo aquilo e tal. Então a gente tinha o mesmo mindset. Esse era o date de vocês, pra ir conversar sobre... Mas às vezes a gente é chato, hein? Imagina, um casal meio chato. Pô, você falou como é que era antes do casamento, durante o casamento, que vocês conversavam das ideias que vocês estavam conversando antes do intercâmbio, falava do time, aí falava dos business e finanças da empresa. Eu falei, nossa, conversa boring, mano. Tipo, pô, vai ser chato pra caramba, tá ligado? Eu quero aprender sobre como é que foi as contabilidades da empresa. Não, mas era. Mas você... eu não conseguia visualizar alguma coisa ali, porque eu sempre fiz o diferencial onde eu tava. Sempre. Da hora. Sempre mesmo. Assim, eu sempre eu sou aquela de arregaçar as mangas e fazer. Só que às vezes a gente não tem um conhecimento pra fazer um diferencial. Mas se você faz aquilo com paixão, faz aquilo com amor, você consegue fazer um diferencial. Eu uso uma frase que é real. Não tem nada que você não consiga fazer que você não queira. Eu acho que não é bem nada. Algumas coisas. É óbvio que se alguém infartar aqui e tiver que operar, eu não vou conseguir operar, vocês não vão conseguir operar, porque nós não somos médicos. Precisamos de um conhecimento, de um skill maior para isso, uma habilidade maior. Mas, cara, não tem nada que você não consiga fazer se você não queira. Então, assim, você vai buscar informação, você procura pessoas que conhecem. Hoje em dia, com a internet, então... É muito mais fácil. Hoje em dia é super fácil. Então, eu acho que é mais isso, entendeu? Aquele empenho de um ajudar o outro, enfim. E é isso que foi construindo aí o nosso relacionamento com base em objetivos. Aí chegamos na Austrália, né? Depois de 2 anos que a gente foi resolver... realmente é isso que eu quero. Ele mesmo falou pra mim, ele falou... Cara, não me vejo mais no Brasil. E eu, what? Né? Tipo, porque já estava na hora de renovar o visto. Aí ele falou assim, não me vejo mais no Brasil, mas fazendo o que eu faço. E é ali que a gente começou a pensar, tá bom, mas e agora? Como que a gente vai ficar na Austrália? A gente olhou um pro outro e falou, não sei. Porque eu não tinha pensado em ficar na Austrália. Aí fui na minha agência. Você queria ficar aqui por quanto tempo aprender inglês? Você veio pra cá por quanto tempo? 6 meses? Que meus intercambistas não escutem. Eu achava que eu ia arrasar em 6 meses, falando inglês fluente, ia voltar pra minha vida no Brasil. Quem não? Mas eu achava mesmo, eu tinha convicção. E não, gente, meu inglês demorou muito pra vir. Muito. Mas o que é muito? Uns 5 anos. 5 anos. Fluentemente. 5 anos. Por quê? Depois, eu vou comentar, né? Eu acabei trabalhando muito com brasileiro. Desde essa oportunidade aí que eu ia comentar agora, eu já tive uma oportunidade de trabalhar com intercâmbio. Sempre a minha família já estava aqui. E aí, depois que eu comecei o meu business na área de intercâmbio, eu comecei a trazer a família também. Então, a minha irmã tá aqui, meu irmão tá aqui, primo, prima, todo mundo que você pode imaginar. Assim que não ganha dinheiro. Estratégia de business. Ela montou um time. O time dela tem 12 pessoas, é só o familiar dela que ela trouxe do Brasil. Mais ou menos isso, amigo. Irmão, irmã, tem muita galera aqui. Tem muita. Entendi. Fora os que já vieram e voltaram, mas eu já trouxe bastante gente, assim, da família. E eu sou super orgulhosa. Mas se realmente eu investisse na família, eu tenho 60 e poucos primos, gente, por parte de pai. Nossa, só por parte de pai. Por parte de pai. Como faz isso acontecer, mano? Minha avó teve 11 filhos. 11 filhos. Nossa. Cada filho tem um filho. E a família é da hora. Natal é melancia rolando pra tudo quanto é Que legal. É muito legal. Eu sinto muita falta, mas a minha família é grande. Então você chegou aqui há 9 anos atrás. 9 anos. As coisas eram muito diferentes 9 anos atrás. Como é que eram? Tipo assim, o que você sentiu quando você chegou aqui na Austrália? Tipo, depois, 9 anos atrás. Meu, na boa, eu pensei que eu ia viajar, que eu tava indo pra NASA. Eu não tinha noção. Eu cheguei aqui, eu falei, eu vou fazer um curso de
manicure, porque eu já gostava de pintar a unha e tal. Eu e minha amiga, que tá aqui também, que eu trouxe ela, a família dela. Que não tinha nada a ver com o que você trabalhava antes. Nada a ver. Eu falei, cara, a gente faz nossa unha, a gente gosta de fazer arte, é isso que eu vou fazer na Austrália. Eu vou fazer unha. Fiz um curso lá de manicure, pedicure e tal. E falei, vou arrasar fazendo unha na Austrália. Aí, nesse mesmo ambiente, tinha um curso de depilação. Eu falei, cara, eu vou fazer depilação, porque eu já pensei que aqui não ia existir isso. Se eu me fazer em mim e tal, já tá tudo certo. Chegou aqui, a unha não deu muito certo, porque era 2 horas pra fazer uma unha. E outras minhas melhores amigas hoje é de unha, porque tinha que aturar, né? 2 horas ele fazendo uma unha. Era um chororô. Ai, não quero ficar aqui e tal. Sério, era um chororô. Tem uma amiga que falou assim, tá, você não tem de passar o Natal. A gente vai deixar você passar o Natal com a gente. A gente não quer mais pessoa no nosso grupo que não queira ficar na Austrália, porque as despedidas é fogo. Quando você, né, tá num país... internacional, e aí depois você se apega a uma pessoa e dá tchau. Então ela falou, a gente não vai, não quer deixar mais ninguém participar, mas a gente vai deixar você, porque se a gente boa, até acho que ela sempre tá meio depressiva. Se de ajuda, Tá sendo de ajuda, vamos fazer uma caridade. Mas as minhas melhores amigas é desse período. Mas no final, eu acabei fazendo mais depilação, que era pra autossobrevivência, do que manicure. E aí eu... Nossa, me destaquei. Teve um ano que eu estourei. Tinha um estúdio lá em Petersham. Fiz muita depilação. Você abriu um estúdio seu? Não, um estúdio que eu morava. Um estúdio que eu morava. Eu fazia as depilações lá nas meninas. Em casa. E aí, quando eu tinha que fazer fora do horário, porque meu marido, né, trabalhava até às 3, ele tinha que ficar no carro dormindo. Porque, tipo, o estúdio, não tem outro ambiente. Hoje em dia as meninas fazem, né, as coisas em casa, mas tem um quartinho, fechou a porta, tudo certo. Não, ele ficava... Eu me lembro que eu bombava na depilação. 1h da manhã, as meninas em casa fazendo depilação. Você tá brincando? Sério. E aí tem uma hora que deu uma balançada, porque eu também fazia cleaner, né? Essa minha prima que tava aqui fazia cleaner, me ajudou a arrumar uns jobs, que foi muito legal pra mim, não precisei procurar muito job. Me ensinou todo o trabalho, ela já tava um pouquinho cansada dessa área dela de cleaner, e aí ela foi passando pra mim, né, alguns jobs, e aí ela acabou procurando alguma coisa, achando alguma coisa na área de logística, que é o que era o foco dela, e ela deixou as casas pra mim. Então, assim, mesmo que eu não falava inglês com as pessoas, eu já conhecia toda a casa, então pras mulheres estava tudo ok, eu podia ficar com aquelas casas, então eu não fui procurar muito emprego, eu não tive muita questão de procurar. Mas aí me balançou, tipo, porque a depilação eu não saía de casa, ganhava bem, fazia rapidinho, e o cleaner também, só que aí eu falei, e agora? Vai pro certo ou vai pra estabilidade? Que aí já começa o desafio de empreender, né? Já começa. O que eu faço? Enfim. Mas, assim, a depilação não era uma coisa que eu queria mesmo fazer. Não ardeu o coração, sabe? Eu, tipo, tinha muita questão da temporada. E aqui a gente tinha uma concorrência com outros mercados, que aqui laser é muito barato. Enfim. E aí eu continuei um pouquinho aí na questão do cleaner. Mas aí, quando eu realmente resolvi ficar aqui, que meu marido falou, vamos ficar, falei, vou lá na agência. Vou lá conversar com eles, o que eu tenho que fazer. E eu já, por ser formada em contabilidade, a gente falou assim, account, vamos fazer um bacharel account. Aí, gente, me broxou. É sério? Cara, já tinha feito 2 bacharel no Brasil. Ainda mais um master aqui em account, mais 4 anos estudando aquilo. E meu inglês não estava bom também, porque aí a gente fica naquela, né, insegurança e inglês. Nos primeiros 6 meses você não chegou nem a fazer escola de inglês? Fiz. Fez? Fiz. Not enough. Não, eu dei uma travada. Foi bem ruimzinho pra mim, assim, sabe? Mas é a história do brasileiro, né? Eu tava ali muito, né? E entrei meio na zona de conforto, e é o que eu falo pra galera, não entra. Não entra, eu sei o que vocês vão passar, não entra nessa zona de conforto. Já chega nesse momento de motivação e vai, porque senão você... Aqui é muito fácil, né? A comunidade é muito grande. Eu sempre falo pra todo mundo, se você quiser ficar aqui na Austrália por anos, você consegue ficar aqui sem falar uma palavra em inglês. Você consegue. Você dá um jeito, assim, você trabalha com brasileiro, você mora com brasileiro, seus amigos são brasileiros, então você consegue passar muito parte do seu tempo só com brasileiros. Você nem fala inglês, você fala direito. Não, consegue. Isso é real. Isso eu também passo pra eles, gente. Tem que focar, né? Tem que focar. Mas, enfim, me perdi. Não tem problema. A gente tava falando como é que foram os seus primeiros passos. Aí eu fui na agência, né, de intercâmbio. Ela queria me vender lá o Master em Account. Eu falei, cara, não é isso. Eu falei, não vai rolar pra mim, isso aí não vai rolar mesmo. Aí meu marido olhou pra minha cara, nossa, que legal, tipo, vai continuar estudando. E eu não, né? Porque só no meu, né? Só no meu. E eu, não é isso que eu quero, isso não vai rolar. Tipo, mais uma faculdade, gente. Mais uma, tipo, não é muita... eu não tava nessa pegada, não tava. E aí eu olhei pra ela e falei assim, mas... E essa agência é a agência que eu vim. E aí eu fui na casa dela, porque ela foi minha homestay. No primeiro mês, ela também foi minha homestay. Sim. E aí ela falou, quando eu fui conversar sobre isso, ela tava com o escritório fechado, ela falou, vem aqui em casa, tal, a gente toma alguma coisa, tal, eu converso sobre isso. E aí eu falei pra ela, mas e por que a empresa tá fechada? Aí ela falou, não, difícil, não, aquela estabilidade. Eu falei, então vamos fazer os negócios comigo?
me dá uma oportunidade, me ajuda com o meu visto e eu levanto a empresa. Ô, louco. Aí ela, como assim, Sheila? E não sei o que. Eu falei, não, é sério. Aí ela falou, você tá falando sério? Eu falei, eu estou falando sério. Eu falei, eu não vou fazer master. Se você me der uma oportunidade na empresa, você pode deixar a empresa comigo, que eu vou levantar a empresa. Você confia? Ela falou, confio. Ô, louco. É sem brincadeira, foi isso. É sério? Foi isso. Aí eu saí de lá, comecei a pedir as coisas pra ela, não entendia nada de intercâmbio, tá, gente? Nem o meu intercâmbio eu sabia como que eu fiz. Não sei, eu recebi uma indicação, a mulher passou uma cotação lá e foi Paguei, isso. enfim. Foi isso. Isso era com quanto tempo de Austrália? Não indico. Não recomendável. Isso já era 2 anos de Austrália. Você tinha 2 anos de Austrália. 2 anos de Então você Austrália. tava trampando de cleaner, tava... Tudo, fazendo tudo ali, feliz da vida, curtindo praia, sombra, Austrália. Nossa, show de bola. Era uma delícia. Show de bola. E aí você e seu marido aí tava veio- trampando de... Meu marido trabalhava nessa época como carpenter, mas ele sempre trabalhou na área da construção civil. E aí depois, não sei se nessa época... Não, acho que ele tava como carpenter ainda. Não sei se ele já tava como steel fix. Ele ainda trabalha com steel fix. Até hoje, bota fé. Isso. Nossa, mas aí era uma complicação, né? Porque ele tava fazendo uma coisa, tava fazendo outra coisa diferente. E aí você ia estudar e não ia estudar e no final das contas ia aí estudar bem. ele só olhou pra minha cara e falou, meu, é isso? Aí mas ele nem questionou muito. Eu falei, não, é isso. Ele já entendeu ali a vírgula, né? O que eu ia fazer. Sim. E aí, sim, eu continuei trabalhando no cleaner. E aí, meio período, que eu chegava em casa, eu ia pedindo as coisas pra ela. As pessoas que queriam vir pra Austrália com potencial conhecido nosso, que todo mundo pergunta pra vocês como que é a Austrália. Então, você sempre Todo tem uma mundo pessoa fala. que quer ver. E aí, comecei a espalhar ali o pessoal, gente, eu trabalho com intercâmbio e tal, se alguma coisa... E aí, comecei. E aí, pedi as informações pra ela, passava... Não, tá tudo bem, deixa eu tocar. Deixa eu tocar, vamos embora. Tá com nada acontecendo lá. Tá, ok. E aí foi isso. Aí eu comecei a passar essas cotações, entender um pouquinho sobre como funcionava. Deu ali uns... de 4 a 6 meses, eu falei, eu preciso abrir um escritório físico. Ô, louco. E ela, Depois de não, 6 mas meses? eu não tenho dinheiro e taraná, e não tem dinheiro. Eu falei, não, eu te ajudo, a gente entra com isso aí. Não tem problema, já fiz, já. É isso, eu entrei com $1.000 e ela com $1.000 numa parceria. $1.000 e $1.000 cada um. Foi o único dinheiro que eu coloquei no intercâmbio da minha vida até hoje. Você colocou só $1.000? $1.000. Pra abrir a empresa. Olha que doideira. A empresa. E aí a gente abriu ali, não abrimos bem na área central, abrimos ali um pouquinho do TAFE ali no último, sabe? Reabrimos, tá? Mas aí já não é uma agência que ela já tinha um tempo, né? Sim. Ela já tinha não foi do nada, assim, que eu abri, não. Ela já tinha uma experiência. Sim. E aí, legal, 2 semanas, né? Ali, já trabalhando, escritóriozinho bonitinho. Pegamos aqueles escritórios já meio que pré-pronto, que tem tudo aqui, né? Você paga ali. Sim. Computador, tudo. Não, o computador você leva, mas tem a mesinha e Tinha tal, as você não precisa fazer desks. muita coisa. Você 2 mesinhas, um quadradinho, 2 mesinhas. E aí eu já Perfeito. tinha um ponto comercial. Então eu já conseguia receber aquela galera que eu tava trabalhando há 6 meses atrás, que chegou na Austrália. Exatamente. Aí já começou. Aí legal, deu 2 semanas, ela olhou pra mim e falou assim, então, recebi uma oportunidade de emprego, vou aí dar uma olhadinha nessa oportunidade de emprego. Eu, o quê? Eu com uma porta aberta no intercâmbio. Gente, é sério, ela foi pra um desafio, né? Porque ela sempre trabalhou há muito tempo empreendendo e ela queria ter um desafio aí, voltar para a área de CLT, ter um salário fixo, enfim. Gente, é aquela... Tá. Enfim, né? Cada pessoa. Com certeza, era aquela época que ela queria viver isso. E eu falei, não, ela falou, mas você precisa de qualquer coisa, eu tô aqui. Eu falei, mas tá, como que você vai me largar aqui? 2 semanas. Gente, Sim, nem como é que eu funciona não as falava coisas. inglês direito. Eu tinha que ligar nas escolas, porque aí tudo que eu precisava saber... Ela deixou o negócio na sua mão? Total. Não, mano. Total, tipo assim, e assim, me liga. Só que esse ligar, quando eu ligava, não rolou, porque ela não entendia. Ela não entendia. Não, isso é tipo, eu abri uma barbearia, aí eu falo, Pedrão, mano, Faz vou aí. ver um negócio no Brasil e já volto. Continua cortando Me aqui, liga, mano. a gente faz uma live, você corta junto, faz essa live e dá um sinal na conexão, Não entendeu? rolou, Nossa. Cara, e foi isso. E aí, tipo, eu com os desafios ali, alguma coisinha ou outra, tipo, a cada 2 semanas, ela, eu vi que você me ligou aí 3 dias atrás, aí eu tirava uma Olha. dúvida. Mas foi tudo na raça. Aí nas escolas eu ligava com inglês muito ruim, e aí, sorry, I don't speak English very well, can you help me, please? Gente, essa é a frase de ouro. Vocês que não falam inglês na Austrália, porque a Austrália é friendly, né? Muito friendly. Então, tipo, todo mundo entende que alguém, a maioria das pessoas são de algum lugar, então isso que é a vantagem de vir pra Austrália. Sim. Então, se você falar, eu não falo inglês muito bem, você pode me ajudar? Acabou. Quebrou barreira, você faz o que quiser nessa Austrália. E o cara vai ficar muito feliz de te ajudar, porque em vez de você falar... Não, se você E não se querer se complica ali comunicar, e não consegue especializar, até estressa, mas se você já quebra essa barreira, então essa é dica de ouro. Dica de ouro. Não consegue falar alguma coisa, eu preciso da sua ajuda, me ajuda aí que eu vou tentar me expressar. E deu certo. E aí também essas escolas têm muito brasileiro, e aí eu fui aprendendo, e aí foi isso. Fiquei um tempo, e aí consegui realmente aí... Foquei tanto no business que esqueci do sponsor.
foquei tanto no crescimento do business que eu fiquei... Né, porque eu tinha que tirar minha nota, até então meu inglês não era bom, então tinha que tirar a nota lá do IELTS na época, né? Que, putz, era embaçado. Difícil. E aí, só que eu focada no business, super empolgada. Como que você concentra no IELTS? Né? Aquela Demanda coisinha que muito, arde né? seu coração. E aí você fala, meu, enfim. Mas aí eu dei uma desfocada um pouquinho do IELTS, porque eu tava certa que aquilo ia acontecer. Sabe a história da certeza? Sim. E aí eu não foquei muito, então demorou um pouquinho para esse processo acontecer. Mas enfim, aí fui, corri atrás do IELTS, chegou uma hora que eu falei, meu, eu preciso fazer isso acontecer. Corri atrás do IELTS, tirei a nota, apliquei meu sponsor por lá e deu certo, tal, enfim. Mas, tipo assim, você entrou lá nessa empresa Sim. pra conseguir um sponsor. Sim. Porque você fez a proposta pra ela, que você ia levantar o business, ela te deu esse sponsor. Mas aí depois ela foi embora e te deixou com o business. Sim. E mesmo assim você conseguiu se sponsorar. Então, aquela época podia, tá? Entendi. Aquela época podia. Mas, nesse momento, a gente fez uma parceria. Entendeu? Então, sim. assim, na época que eu fui aplicar o meu visto, essa questão já tava saindo. Aí o agente de imigração falou, por que vocês não fazem uma parceria, né? E aí sim, a gente tinha, né, um contratinho, tal, tudo certinho de parceria. Então, era um business, né? Ok. Mas para imigração ainda podia, mas já estava começando a ficar com risco de não poder se auto-sponsorar. Porque naquela época podia, antigamente podia. Hoje em dia não pode mais. Hoje não. Hoje pode, mas. Pode, mas daquele tem umas jeito. vírgulas e muitos dólares rolando nessa situação. Mas nada que o dinheiro não resolva, no fim das contas. Tem isso. Mas aí foi isso, aí eu fiquei, realmente consegui lá, né, o intercâmbio abriu as portas para mim para a Austrália. E aí chegou um momento em que ela voltou pro business, né? Nossa, muitíssimo obrigado. Olha, gente, o negócio é um cara, sério mano. aqui Bom, mesmo. eu gosto de Stella. Alguém mais Eu vou gosta de pegar uma Stella? corona. Eu vou de porque eu corona gosto de também. corona. Obrigada, thank you. Cheers. Cheers. Saúde, rapaziada. Na verdade, isso aqui é Guaraná e bebam Guaraná. com moderação. Isso aqui eu percebi. Deixa eu ver. Muito bom. Obrigada. obrigado. É Guaraná mesmo. É Guaraná mesmo. Muito imaginei. Obrigado, Joãozinho. E aí você conseguiu o seu visto por conta da sua empresa. Então, aí que tá, né? Aí o que acontece? Aí nesse business, aí a gente realmente conseguiu fazer bastante coisa, e aí só que a minha ideia e a dela não tava batendo muito. E é a história que eu acho que vocês já escutaram isso de mim. Tem fumacinha. Onde tem fumacinha, eu saio fora. Né? Porque aí começou a não bater, a ideia é diferente, e eu sempre respeitei muito. Porque, afinal de contas, aquele business era dela. Sim. Né? Então, assim, quando eu vi que a história não ia dar certo, as ideias não estavam dando certo, quando ela voltou, eu me retirei do business. E isso foi muito legal. Porque até hoje, a gente é amiga, e depois ainda vocês vão saber dos próximos capítulos que isso é legal. Então, eu saí, eu falei, olha, não vai dar certo, porque as nossas ideias são diferentes, a gente vai ter conflito. E eu não vou, só que eu vou te falar um negócio, eu vou abrir minha agência. E ela falou, não, tudo bem, eu concordo. Só que eu falei, eu não vou levar nenhum dos meus clientes. Eu só tenho uma condição. Independente de eu não estar na empresa, eu quero ter acesso e dar suporte para eles em qualquer coisa que eles precisarem, free. Porque é o meu nome em jogo. Exatamente. Quando eu realmente fiz o processo deles, é sonho, é dinheiro. Então, isso eu não abro mão. E eu não levo esses clientes de forma nenhuma. Pro seu próprio negócio. Não. Né? Mas, afinal de contas, tinha tanta gente que era ligada a mim, que ela mesma liberou, e foi tão friendly, foi tão legal a história, que, depois de alguns anos, eu voltei a administrar essa empresa. Eu tive um projeto que unia algumas empresas de intercâmbio, né? A gente ia unificar, ainda tem umas coisinhas ainda que provavelmente eu ainda devo fazer em relação a isso. E aí depois eu ainda gerenciei esse business dela. Então, o quão é importante você sair de uma questão de cabeça levantada. Caraca. Isso é muito legal, mesmo, isso é muito legal. Porque hoje a gente é amigas, a gente faz parcerias, ela me ajuda pra caramba. E tudo que eu preciso, até da indústria, eu falo, me ajuda aqui que eu não sei demais. Então, gente, fechem ciclos, fechem portas, mas fechem bem. E não tenham medo de, viu fumacinha? Eu sempre uso essa expressão. Aonde a fumaça pode pegar fogo. Então, apaga o fogo antes de acontecer. Né? Porque as pessoas realmente têm ideias diferentes, enfim. E eu poderia muito bem falar, não, eu já tô aqui há um ano, já fiz isso aqui, aconteceu, né? Já levantei, o caixa da empresa foi foi lá pra cima. Eu fiquei super orgulhosa. Mas ali eu percebi, cara, eu posso fazer isso pra mim. Ali que deu a questão. Se eu fiz pros outros, sabe aquela história do empenho? Eu sempre me empenhei na empresa dos outros. Aí eu falei, não, então agora eu vou fazer o meu. E ela falou, pode ir lá fazer o seu. E tudo que eu precisei de referência, pra qualquer coisa, ela me ajudou. Mano, eu tô curioso pra saber. Mano, não, Sheila. Eu tô curioso pra saber o que você fez nesse negócio que conseguiu alavancar ele que ela não tava fazendo antes?
cara, isso é uma good question, sabe por quê? Porque eu não tinha experiência na área. E a história do comprometimento. Lembra dessa palavra, comprometimento. Quando você se compromete com alguma coisa, você vai fazer aquilo acontecer. E hoje em dia eu vejo muitas coisas acontecendo, mas as pessoas não se comprometem real. Hoje, antes da gente começar, eu fiz várias perguntas pra vocês aqui. E aí, como que tá indo, né? Como que tá as coisas? Não, a gente nem tá pensando em muita coisa, a gente tá fazendo acontecer. Vocês estão comprometidos com isso aqui. E por isso que tá lindo, maravilhoso e tá sendo um sucesso. É verdade. O comprometimento das coisas, você se comprometer com alguma coisa, não tem como você não ter successful naquilo. É óbvio que tem algumas coisas que a vida acontece. Tipo, dólar caiu, Covid, tem coisas que você não consegue evitar. Mas se você se empenha naquilo, aconteceu. E foi assim que aconteceu. Quando eu comecei a trabalhar naquilo, que eu comecei a me comprometer, que eu comecei a usar a minha paixão. E assim, eu não aprendi. Acabei não aprendendo com ela no intercâmbio. E foi assim que eu construí meu business. Hoje eu não consigo. Hoje tem várias empresas maravilhosas de intercâmbio na Austrália, várias boas. Mas eu não olho para esses business. O meu business, ele é focado no que eu comecei nesse comecinho, sem ninguém, nos perrengues, e eu fui percebendo que o estudante foi querendo, e aí sim eu fui desenvolvendo. Futuramente, preciso melhorar as estratégias? Preciso, mas eu tô muito confiante da base que eu construí. Que legal. Nossa, que legal. Pô, e você ficou quanto tempo rodando esse negócio dela? Um ano e pouco. Um ano e pouco, aí depois você parou definitivamente e começou o seu. Comecei o meu. E é o mesmo que você tem até agora? É o mesmo que eu tenho agora. Caraca. Ele tá rodando há quanto tempo com você? 6 anos? 6 anos. 6 anos. Right now stage, gente. Tá aí. Caraca. E é uma agência pequena, o pessoal não conhece muito, né? Porque é uma agência que a galera se indica muito. E eu sou muito orgulhosa disso. Porque o cliente que chega na gente, ele já chegou com uma indicação. Ele já chegou porque alguém indicou e gostou do nosso trabalho. Então eu fico muito, muito feliz disso. Mesmo. Sheila, como é que foi pra você... Porque você falou que você trabalhava para uma empresa, você era gerente financeira? Gerente financeira. Como é que foi para você sair do CLT e jogar e se afundar não, desculpa, mas mergulhar no mundo empreendedor? Então, mas na Austrália já ajuda, né? É. A Austrália a gente já chega aqui, não tem estabilidade nenhuma. Eu acho que o tombo foi maior de você sair de um cargo alto de uma empresa para trabalhar tipo de cleaner, que em teoria é subemprego. Total, mas assim, no Brasil nunca é alto enough, né? Essa é a história. O Brasil ele nunca vai ser enough pra ninguém. Você pode fazer 1, 2, 3, 50 faculdades, sempre vai ter alguém que... E o Brasil, ele te exige... O mercado de trabalho do Brasil é triste. É triste. Sempre vai ter alguém que fez intercâmbio, alguém que fala não sei quantas línguas, alguém que já fez mestrado não sei aonde. Então, ele nunca... Foi aí que eu percebi. Não adianta eu ter 2 faculdades. Legal, um inglês. E aí que eu falei, legal, vou conquistar o inglês, vou voltar pro Brasil. E aí? Entendeu? Será mesmo que eu vou ter um successful, né? Vou ter sucesso nessa área, na área que eu vou escolher? Depois, pra mulher ainda é pior. Porque a mulher tem filho, eu tenho uma filha hoje, né? E aí você fica um tempo ali de living, até você voltar pro mercado, você já tá desatualizada. Com certeza. Entendeu? E fora que eu já tinha, quando deu esse negócio, o inglês tá bom, 4, 5 anos, eu voltar pro Brasil, se eu chegar lá e falar que eu sou gerente financeira, eu já nem sei mais, assim, no Brasil eu já não sei, já tô desatualizada. Então o mercado, a carreira no Brasil, ela não é... É pra ficar lá mesmo. Motivadora. Ela não é. Você sempre tem que estar estudando. Você sempre tem que estar. Aquilo ali te engole. Por isso que hoje, né, assim, tem a parte boa. Os brasileiros são super bem qualificados. Né? Então você não vai hoje. Hoje mesmo, o pessoal até tira um pouquinho de sarro. Chegou quando meu marido... ele tem uma empresinha na obra, né? E aí o pessoal fala, chegou mais um brasileiro. Aí o pessoal fala, é doutor do quê? Pô, que foda. Porque todo brasileiro é engenheiro, todo brasileiro é alguma coisa. Então já tem essa tiração de sarro porque a gente é bem qualificado. Fair enough, né? Com certeza. Não, isso é muito bom, mas aí é um pouco frustrante porque muitas das pessoas que vêm qualificadas do Brasil trabalham na Austrália estão esperando que vão ser, sei lá, advogado, doutor de volta straight away, assim que chegar aqui. E que o inglês vai ser instalado assim que ela arranjar um emprego. Mas aí também entra um pouquinho o trabalho do agente, né? Eu gosto muito de trazer um pouquinho da realidade para eles, né? Mas eu também trago também a parte boa, porque eu acho as possibilidades, porque também tem essa frustração que de repente já de início você não consegue ser, né, o doutor ou exercer sua profissão, mas o recomeçar aqui não é tão ruim. Não é. É a tal história, tipo, eu saí, mas aí eu percebi que, gente, vou falar uma coisa bem simples para vocês. Eu saía do cleaner, sentava ali no Hyde Park, porque às vezes tinha um gap de 1 hora pra ir pra escola, e eu comecei a olhar passarinho.
Eu comecei a olhar a paisagem. Eu jamais em São Paulo tinha tempo para ver isso, para admirar esse Caraca, tipo de... é legal. sério, São Paulo não dá, São Paulo te engole. Então, assim, essas coisinhas, você fala, poxa, não é tão ruim assim, sabe? Eu comecei a correr sabe? E fazer meus exercícios, e cuidar de mim, e ter uma vida boa, e tá viajando pra lá e pra cá, pra viajar no Brasil. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Por isso que a galera se apaixona, né? Porque, por exemplo, você morando em São Paulo, quantas vezes por ano você ia pra praia? Cara, por ano? Mesmo ali na prainha grande ali? Qualquer Uma praia. vez por ano. Depende, assim, poucas vezes. E olha que meu marido tinha casa na praia. Ele tinha casa na praia. Não, a gente não ia O que já era o muito. motivo pra, tipo, Não já ia, pra praia. não ia, talvez 2 vezes. Porque não tem vezes, tempo. Ou prefere, talvez, Não sei tem lá. tempo e só aqueles pedágios que a gente pagava. Não tinha dinheiro Faz também. uma Aí você pensa passagem. assim, aqui na Austrália, como você falou que você estava olhando no parque, viu os pássaros, as árvores, o verde, coisa que você não via em São Paulo. As pessoas aqui na Austrália fazem a mesma coisa. Quando o brasileiro vem pra cá, ele vê Bondi, que, nossa, a praia em São Paulo, onde eu morava, era tão longe ou tão não segura. Eu vou aqui em Bondi, é 30 minutos daqui, sabe? Então ficou muito mais fácil o acesso. E acho que é por isso que muito brasileiro acaba morando em Bondi e se apaixona pela Austrália, porque vive uma vida que sonhava, mas não conseguia no Brasil. E como você falou, começa a história do zero. Do zero. E o cara acaba se reconhecendo. E pra mim foi a mesma coisa, eu tive a mesma experiência. Você nem fala da segurança aqui, né? Sem nem falar da segurança. segurança. E essas coisinhas é bacana, porque aí você pode pegar um celular. E nessas deitadas ali do Hyde Park eu ficava no celular. Jamais. Isso Você pra pode mim voltar 2 horas da manhã na City andando com o telefone na mão com um maço de dinheiro que ninguém vai te encher o saco. Pode ter Gente, eu certeza. já Também perdi não, meu né? celular aqui. Vocês não têm noção quantas vezes. Celular no ônibus já rodou, já ficava rodando, fazendo minha trajetória, eu ficava acompanhando no Find Me. Deixei 2 semanas lá no Olympic Park, eu jogava vôlei, fiquei 2 semanas, daí como perdida, já tinha ido lá umas vezes, chorado e tal. Depois eu falei, vou dar mais uma perguntadinha aqui. Perguntei, a mulher falou, nossa, mas tá aqui 2 semanas. Eu falei, sim, mas eu já vim aqui perguntar, e cadê? Eu já perdi celular muitas vezes aqui. Muitas vezes, e sempre acho. Então, essas Sempre coisinhas muito é seguro. bem bacana. Mas o recomeçar aqui para empreender não é tão difícil, porque aqui é um recomeço, né? E aí eu percebi que esse recomeço não é tão ruim. E é isso que eu falo para as pessoas que querem vir aqui. Gente, o recomeçar não é tão ruim, porque você recomeça e você se conecta com algumas coisas e alguns valores que, de repente, a nossa sociedade, infelizmente, no Brasil, exige, rouba da gente. Porque no Brasil, a gente nasceu, a gente precisa ir para a escola, precisa estudar para ser alguém, para ter um trabalho, e tem toda essa correria, entendeu? Sim. E aqui, É tudo uma esteira de produção que total, você tem. você precisa seguir aquilo, entendeu? E aí quando você vai ver, quando você tá boa mesmo pro mercado, que foi o feeling que eu senti se eu voltasse pro Brasil, não ia ser NAF, não ia ser suficiente. Você já estava desatualizado. Entendeu? Aí já ia estar desatualizada e já velha, porque tem isso também. Com certeza. Mulher no mercado de trabalho é velha, entendeu? O Brasil tem ainda esse paradigma ainda para quebrar, né? Em relação à idade. E como você não chegou a empreender no Brasil, né? Não. Como é que foi esse choque pra você, assim? Porra, eu vou arriscar, mano. Não teve choque. Não teve choque? Eu não percebi essa Você tá transição. doida? Como... Eu não Como não? percebi, mas assim, of course, é aí que eu falo que não tem a Sheila empreendedora sem o meu marido. Meu marido, ele já tinha tá aqui na Austrália, nessa área da construção civil, vocês sabem que dá pra segurar a barra. Então ele já tava crescendo ali. Então a gente já tinha uns saves ali. Na hora que eu falei, legal. Eu nunca, gente, fiquei sem nada na conta. Eu sempre trabalho para poder ter uma reservinha ali. A gente sempre fez isso. Até no meus day off, e depois eu vou contar um negócio do meu day off, que foi acho que vocês já escutaram isso também. Mas eu vou contar aqui do meu day off, que eu não precisava daquele dinheiro e foi uma das melhores oportunidades que a gente teve hoje. Porque eu sempre tô trabalhando para ter uma folguinha. Então eu nunca sei o dia de amanhã. É o que eu falo pra galera, tipo, vocês não sabem o dia de amanhã. Hoje eu tenho saúde, hoje eu consigo conquistar, hoje eu consigo fazer, amanhã eu não sei. Exato. Então, enquanto eu puder fazer, é óbvio que não precisa ser louco e desenfreado, mas enquanto você puder ter energia pra fazer e saúde pra fazer, faça. Porque amanhã a gente não sabe o que pode acontecer. Com Né? certeza. Mas eu tinha meu marido me deu essa segurança, né? E aí a gente começou. Aí ele falou, beleza, vai largando algumas coisinhas. Eu fui largando part-time, trabalhando na agência part-time, ainda continuei com os cleaners, e aí fui fazendo essa transição. Né? E aí uma outra coisa. Porque, olha que legal como a visão de mercado, né, do casal é bacana. A gente não queria gastar as nossas economias. Sim. Mas aí, como que ele falou? Então, legal, a gente tem que ficar trabalhando que nem louca? Não, a gente precisa... E a gente não tem... Porque eu vejo, às vezes, as pessoas fazendo tabelinha para comer. Né? Eu não queria baixar o meu estilo de vida também. Então, a gente já podia sair, comia bem, sempre trabalhei. Então, o que ele falou? A gente precisa ganhar mais. Só que para ganhar mais, a gente vai trabalhar mais? Não, então a gente tem que reduzir custo.
E aí, tá, vamos reduzir custo. Eu já morava naquele estúdiozinho sozinho, que eu já pagava ali as contas, era pequenininho, mas aí pagava energia, internet e tal, que aí acaba sendo, né, uma continha. Aí a gente alugou um apartamento, e aí a gente, com 3 quartos, e aí começou outro negócio, com 3 quartos, e aí sim, eu peguei um master, né, pra gente, e aí comecei a dividir apartamento novamente. Então, essas pessoas que pagavam esse aluguel, eu meio que zerava. Então eu já não tinha tinha pessoas morando na casa com você. Sim, aí eu comecei a dividir de novo o apartamento. Exatamente. Então, assim, legal. Então agora eu continuei com o meu padrão de vida, Que da hora. mas eu economizei. Então, tudo isso é estratégia do meu marido, de também estar ali conversando comigo. Legal, a gente não vai agora ficar contando pra. Né? Não, a gente vai manter o nosso estilo de vida, a qualidade de vida a gente vai manter, mas a gente precisa economizar. E como que a gente vai fazer isso? Entendeu? Então, essas coisinhas. Aí que a gente começou também um business de acomodação. Começamos com essa casa, depois começamos com a outra. E aí, e aí foi, gente. Pô, eles bebem business, qualquer coisa, né? A gente tava com umas casinhas aí alugando, E aí começou esse business. E aí já tinha a ver também com a agência, aí eu consegui alocar. E pra mim deu muito certo, porque como eu trouxe a família, a família ajudava ali a... acomodação. Não é acomodação, mas assim, o que é um sucesso hoje na acomodação? É quando você tem um bom manager, porque... Né, um bom gerente, desculpa, gente. Um bom gerente, uma pessoa que tá ali looking after tudo, né? Então eu tinha essas pessoas-chave em cada casa. Então pra mim foi fácil, porque eles sabiam que as pessoas eram ligadas a gente, então todo mundo respeitava as regras e tal. Então a gente conseguiu ter esse business de acomodação por um bom tempo. Isso é bom. E foi bem bom, foi outra experiência. Então eles acabaram fazendo mais dinheiro sem ter que abdicar de mais tempo do dia. Total. E aí eu consegui realmente investir na agência, enfim, crescer. Aí aluguei um escritório lá na Kent Street, maravilhoso. Nossa. Aí eu falei, nossa, fiquei muito feliz, gente. Muito feliz. A quebrada venceu. Muito feliz. Eu vi aquele... Quando eu já saí do auto intercâmbio, quando eu já abri esse. Eu falei, cara... Que doideira, velho. Então você abriu... Até agora eu vi 4 business pelo menos. Depilação. Não, mas a depilação eu não considera um business. Não, é sim. Oh, really? Como assim? Era uma fonte de renda. Talvez não um negócio. Não, era um trabalho. Era um trabalho. Era. Uma renda extra, vamos dizer assim. Como eu conseguia fazer mais Bom, dinheiro. tem que ver aí no dicionário o que determina um business. Mas assim, eu consideraria um Eu business. não tinha pensado nisso, é verdade. Então você teve, vamos lá, depilação. Só uma pergunta, quanto você cobrava depilação? Olha, na época... qual pergunta? Não, pode perguntar. Na época era em torno de 40, 45. Eu demorava em torno de 30, 40 minutos. Pô, 30, 40 minutos? era ótimo, era bom, muito bom. era bom. E o meu cleaner não era ruim. Cleaner eu ganhava na faixa de 25, a mais barata, que naquela época era bom pra caramba. Eu sei que a galera não quer ganhar 25 agora. 25 mas era naquela beleza. época, cash, rende, e eu tinha cleaner de 40. Ô, louco, naquela época. Por isso que pra mim a semana? Como decisão... que Não, a hora. 40 horas. A hora. Não, mas tipo, o rate do fim de semana ou... Não, normal. Caraca, naquela normal. época, caraca. Então, por isso que pra mim, eu lembro que eu te falei que na época de decidir entre a depilação e ali eu fiquei meio... Porque ali era garantido. E a Sim. depilação tava, né? Mas aí, enfim. Sim. Foi isso que meio que pegou, porque eu já tava ali meio que garantida, enfim. Eu achei que a depilação era muito mais rápida, por isso que eu perguntei, que eu pensei, pô, vamos supor que eu cobro 60 pelo corte, que demora 1 hora pra mim 1 hora, e ela Sim. cobra 60 pela depilação, que demora 10 minutos, porra, vou fazer depilação. Não é assim tão rápido, né? Eu imaginei que fosse mais rápido. Coitada da pessoa. Não é bem assim, amigo. Tem também uma conversa. Tem tem um psicológico ali também pra trabalhar. Ô, gente, vamos fazer um breakzinho rapidinho e já volto e troca ideia do vídeo de acomodação. Fazemos 40 minutos. Mas pode continuar. A gente tá falando da Sara, rapaziada. A gente voltou, tudo bom? A gente voltou, a gente tá falando da Sara, a filha maravilhosa da Eu falei que a Sheila. Sara é a próxima convidada do podcast de vocês, porque ela realmente é fora do sério, gente. Vocês sabem quando foi pra ter essa criança, eu orei a Deus. Falei, Senhor, eu quero uma criança maravilhosa. Eu quero a melhor. E Deus mandou. Deus mandou a melhor pra mim. Que da hora. Não, ela é demais, ela arrasa. Então, assim, eu tenho empenhado muito a entender e tenho aprendido muito com ela, porque ela é maravilhosa. Essa menina vai fazer a diferença. Veio pra fazer essa diferença. Que E eu legal. espero que seja under a palavra de Deus. O que você vê nela? Brilhante, Cara, ela é assim. muito esperta. Ela, com 4 anos, ela é sarcástica, ela já faz piadinha. Ela brinca com você e já fica esperando, assim, sabe? Que bonitinha. Ela é demais, cara. Ela totalmente troca ideia com a galera, conversa, não tem medo. Que legal. Isso é muito importante. Ela não tem medo de nada. E eu pego muitos exemplos dela hoje, né, como exemplo pra minha vida. Cara, por que ela consegue? Ela chega aqui, ela troca uma ideia com você, ela conversa, ela pergunta o que ela tem que perguntar. Ela, se ela achar alguma coisa interessante, ela vai ver, vai provar. E a gente, na vida, a gente não é assim. A gente fica cheio de receio. Será?
talvez, ai meu Deus, sabe? A gente cria umas barreiras no decorrer da vida que a criança não cria. Exato. Vem cá, mamãe, senta aqui, deixa eu te explicar, mamãe. É bem isso. É bem isso. Ela vai arrasar aí, em nome de Jesus. Com certeza. Eu acho que, assim, você se sentiu preparada pra ter a filha? Você Cara, estava... eu sou casada há 18 anos, né? Mas, assim, você tá preparada para um relacionamento, talvez não para um filho. Você se sentia preparada para criar um filho? Uma filha? Sim. Porque, assim, a gente sempre colocou alguns projetos na frente disso. Primeiro foi, a gente casou, aí logo com 6 meses a gente teve uma oportunidade de comprar um apartamento lá em Guaianazes. Muito legal essa oportunidade, porque meu marido trabalhava num business de imobiliário. E aí, tipo, os caras estavam queimando os imóveis, sabe? Naquela época a gente pagou... Vendendo por preço de banana. Preço de banana era R$12.000. Ô, louco! Nossa, Um apartamento. Só que em Guaianazes, né, galera? Mesmo assim deve estar o quê? Aí, legal, a gente já tava vendo um apartamento para comprar na época R$60.000. A gente ia se endividar naquela Caixa Econômica Federal por anos e anos e anos. E aí meu marido, ele não gosta de ver essas, né? Ele falou, isso aqui não vai dar certo, essa parcela aqui por mês vai dar um pepino, a gente não vai, né? Ele é muito seguro, ele tem uma visão de novo, ele tem uma visão muito legal. E aí ele falou, Sheila, isso aqui não vai dar certo e tal, mas tem uns imóveis lá que a empresa tá liquidando lá em Guaianazes e tal. Aí a gente foi ver. Legal. Minha sogra, vamos lá, a gente vai comprar apartamento, vamos casar, já vou casar no meu apartamento, olha. Casar lá dentro. Uau. Mano, cheguei lá. Parecia o Carandiru. Eita, Carandiru. Cara, Nossa. era horrível. Deu 12 conto. Horrível. Aí eu olhei pra minha cara, minha sogra, eu falei, sogra, não preciso disso pra viver, né? Ela falou, não. Vem disso agora. Gente, eu nasci na Zona Sul, a minha vida totalmente é simples, mas meu pai, ele tirou a gente da Zona Sul e ele foi pro interior de São Roque pra dar uma qualidade de vida um pouquinho melhor pra gente, entendeu? Onde da Zona Sul? Eu nasci em Jardim Rosana, pra ser específico. Jardim Rosana, meu pai também. Conhece? Meu pai também. Então nós somos parentes. Que da hora. Que viagem. Caramba. Sim. legal. Sério? Sério. Jogava bola e tudo. Sério? Meu pai é Jardim Rosana. Nossa, seu pai e meu pai devem conhecer, Com certeza. O meu avô deve conhecer seu pai. Com certeza. Que viagem. E aí meu pai ele veio da Bahia, né? E meu pai conhecia toda aquela área. Então ele, assim, queria realmente tirar a gente de lá, né? Pra poder ter uma qualidade de vida melhor. Não ser melhor que ninguém, nem nada. Mas meu pai trabalhou muito pra isso. Né? Eu me lembro que ele trabalhou muito para isso. Eu nunca tive nada do bom e do melhor, mas teve algumas coisas que meu pai fez, que isso para mim é muito importante hoje, que eu absorvo muito, que foram essenciais na minha vida. E realmente eu consegui ter uma educação diferenciada no interior. Uma educação um pouco melhor, melhores oportunidades, eu acredito. Não melhores, porque todo mundo, eu acredito que eu tenho oportunidades em tudo quanto é lugar. Mas eu acredito que, sim, essa saída do Jardim Rosana para poder ir para o interior, sim, melhorou um pouquinho a nossa qualidade de vida e deu algumas oportunidades de educação. Né? Você diz educação de escola ou educação dos seus pais também? Escola, porque a educação deles foi a mesma, independente de onde você está, a educação é a mesma. Sim. Mas acho que escola, sim, você está, né, com pessoas ali, né, a história do network, de você estar com pessoas, né, então acho que isso foi bem bacana. Todo mundo muito simples, nada de relação a dinheiro, mas com uma cabeça um pouco melhor. Eu acho que isso faz um diferencial. Com certeza. Né? Então você se sentiu preparada já para educar a sua filha? Sim, respondendo isso. Senti. Gente, olha, há muito tempo. Aí a gente teve esse apartamento e tal, e aí, legal, compramos um apartamento. Aí daqui a pouco fui fazer a faculdade, legal, se formou. Aí daqui a pouco, não, eu preciso os cargos, não sei o quê, na empresa, cresceu. Saí de estagiária supervisora numa empresa que nunca teve nenhuma chefia de mulher. Então, mas para isso você tem que trabalhar, né? Exatamente. Tem que ralar. Então, sempre aquela história de, tipo, é a história que eu falei pra vocês, da carreira, a gente tá buscando. Aí chegou, intercâmbio, vamos pra Austrália. Aí chega aqui na Austrália, vamos fazer um pouquinho de dinheiro, não, mas tem o vinho. Então sempre tinha alguma coisa. Na frente. Sempre tinha. Chegou uma hora que eu falei, cara, não dá mais. Não dá mais, eu preciso engravidar e tal. É isso, vou engravidar. Vou pro Brasil em março, vou fazer uma feira de estudante lá. Quando eu voltar, já vou procurar um médico pra ver se tá tudo certo comigo. Ficou rebelde. Cheguei no Brasil, grávida. O que aconteceu? Grávida. Chegou no Brasil grávida. Já tava grávida. Queimou largada. Você vê que a cabeça nossa, né? Que olha doideira. só, eu já cheguei no Brasil. Eu já cheguei com esse plano. Vou pro Brasil, depois do Brasil vou voltar, já vou com um plano de engravidar. E eu já cheguei lá, descobri lá. 8 semanas de gravidez, já estava gravidíssima. Nossa, 2 meses. Caraca. Tava grávida. Eu tinha te perguntado isso porque, assim, eu trabalho em barbearia e eu recebo muitas crianças lá também. Meus clientes favoritos. Só que, assim, da mesma forma que eu recebo criança, eu recebo os adolescentes, os adultos aqui da Austrália de 18 anos, que são esses caras de 5 metros de altura, barbudo, magrinho. E esses são os adolescentes daqui. E muitas vezes
eu vejo que pode ter acontecido algum trauma com eles também, mas muitas vezes é educação da família. Eu sei que é educação da família porque, por exemplo, já vem na minha cadeira um cara de 18 anos, ou 19, e a mãe dele falar pra mim o que era pra fazer no cabelo do filho. Aí sabe o que acontece? Esse moleque de 18 anos, ele tá indo pra faculdade, a mãe dele fala, olha, eu decidi tudo pra sua vida, mas agora é sua vez de decidir pra qual faculdade você vai seguir pro resto da sua vida. E eu sempre comento isso aqui no podcast, porque isso acontece muito, muito frequentemente. E pras crianças, assim, por exemplo, você falou que a sua filha, ela conversa com as pessoas e ela não tem medo. E eu vejo muitas crianças, e até mesmo adultos, que eles são muito reclusos, eles são muito introvertidos, e eles não querem conversar com você porque eles não se sentem confortáveis, porque ele não sei, talvez algum medo, alguma coisa assim. Meu pai, por exemplo, ele sempre me puxou pra conversar com os adultos, então sempre adorei conversar com os adultos muito mais que a criançada. E a minha irmã também, ela é minha irmã mais nova, então eu, quando tinha, sei lá, 14 anos, eu tava saindo com os moleques de 18, 19 anos. Então pra mim era uma vibe muito legal, sabe? Andar com as pessoas mais velhas, falando, tô com os mais velhos. Mas isso me ajudou muito como pessoa no futuro a conseguir me comunicar com as pessoas e não ter medo. E é um negócio maravilhoso que você tá fazendo com sua filha, de tipo, você vê o desenvolvimento dela, ela vai lá, ela conta piada, ela quer conversar e às vezes o adulto fica com medo dela e é isso que é legal. Respeitar, né, a personalidade dela, assim, eu tô respeitando. É óbvio que eu tô ali pra direcionar, né, educar, mas eu tenho que respeitar a personalidade dela, com certeza. Eu vi, só dar um comentário, eu vi um vídeo de um cara que foi o Grant Cardone, que ele fala assim, você conhece o Grant Cardone? Uhum. Ele tem 2 filhas maravilhosas, super inteligentes também. E ele fala para as filhas dele que ele não educa elas a salvar, ele educa elas a fazer, mano. Então, por exemplo, ele fala, porque geralmente os pais das pessoas, eles falam assim, não, você tem que comer todo esse prato porque tem pessoa aí no mundo que tá passando fome. E de fato, tem, tá ligado? E ele fala, você tem que comer todo esse prato porque talvez a gente não sabe o dia de amanhã, também não sabemos o dia de amanhã. Mas ele sempre fez as crianças dele entender que se não tá com fome, não precisa mais, mano. Não vou puxar você a comer, mas que você come uma comida saudável, mas eu não vou puxar você a comer esse prato inteiro porque amanhã vai ter comida, mano. Sim. E o pai vai ter certeza que amanhã vai ter comida e eu vou te ensinar como é que vai fazer pra ter comida. Sim. Tem que fazer e não salvar. E a gente sempre teve esse mindset assim, eu, por exemplo, porque minha família foi da mesma coisa, come até o fim. Eu sempre tive esse mindset, não, tem que salvar, mano, porque eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. E esses mini hábitos que nossos pais vão ensinando pra gente sutilmente, sem intenção. Na verdade, é pra querer ajudar mesmo, sabe? Sim. São coisas que impactam no nosso futuro e que impede você de, por exemplo, querer arriscar num business, porque você não sabe o dia de amanhã. Sim. Sabe? E, por exemplo, esse negócio da comida leva pra qualquer outras coisas na vida. Entende? Não, é real, mas sim, é difícil a gente criticar nossos pais porque naquela época também não tinha tanta informação, né? Educação, eles também sempre tentaram fazer o melhor pra gente, né? E é isso que eu fico pensando hoje. Eu fico admirada, às vezes, depois que eu tive a Sara, então, eu falo, cara, a minha mãe foi uma guerreira, olha o que minha mãe fez pra mim, porque a gente não tem noção, quando a gente não tá do outro lado, o tanto de coisa que ela abriu mão pra poder dar uma educação boa pra gente, pra poder estar ali, seguindo, cada não, cada sim. A minha mãe, eu fico pensando, da história de casar, eu falo, como que minha mãe deixou eu casar com 21 anos, sendo que eu não podia dormir na casa dos meus primos? Eu nunca passei uma noite na casa dos primos, meus pais sempre foram aqueles pais que estiveram, né, ali protegendo. E hoje eu entendo, hoje eu também não deixaria a Sara dormir num lugar que eu tenho totalmente segurança, entendeu? Então aí você fica falando, puxa, hoje como o mundo tá, né, as coisas que acontecem, as histórias que acontecem, então aí você fala, cara, é por isso que eles faziam assim. Eu super grata porque eu tive uma infância super sadia, sabe? Super sadia. Graças a Deus eu não tive nenhum trauma, assim, que eu me lembre com nada, mas porque eles sempre estavam ali de olho. Sempre e minha mãe sempre abriu mão de muita coisa para poder estar ali, né, de olho e educando. Mas é difícil a gente falar dos nossos pais, né, do que eles fizeram, porque eu tenho certeza que eles fizeram o melhor para aquela época. Mas sim, é legal a gente olhar alguns pontos e tentar melhorar para a nova geração. Com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta, mano, porque a gente tá com a mulher do intercâmbio aqui na nossa frente, tá ligado? Eu queria fazer uma pergunta assim. Como é que foi a época que a gente acabou de passar numa pandemia e eu tenho certeza que pra muitos estudantes foi muito difícil por vários motivos. Como que você enxergou essa pandemia dentro do mercado de intercâmbio aqui na Austrália? Aí não vou ter tempo pra contar o que eu fiz. Mas enquanto tava todo mundo chorando por intercâmbio, eu tava trazendo um projeto, assim, revolucionário na relação do intercâmbio. Eu tive que dar um stop nisso, porque algumas parcerias desse projeto, ele foi travado por quebra de confiança. Mas enquanto tava todo mundo lamentando, eu tava trazendo o maior revolucionário projeto de intercâmbio da Austrália.
E ainda tá guardado guardado. aqui. Quem sabe um dia. Mas a gente aprende e a gente sabe qual é o momento que a gente tem que aplicar ou que a gente tem que brecar. Mas eu não vi pandemia. Não viu Não, pandemia? eu trabalhei cada dia da minha vida ali, empenhada nesse projeto. Sim, deu aí uma baixada, sim, mas a gente também estava trabalhando com inovações nessa área. Com certeza. Aí depende do ponto de vista, ponto né? de vista. Porque tava todo mundo se alimentando, eu tava desenvolvendo alguma coisinha. Fazendo outra Quem coisa. sabe eu não consigo usar isso futuramente. Com certeza. Oi, eu queria trocar uma ideia. Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem de podcast, mas antes de começar o podcast, a gente tava falando do Esquina Bar. Sim. E eu acho que assim como eu, muitas outras pessoas estão curiosas pra saber o que aconteceu. Não, vamos começar do começo, mano. Vamos começar do começo. Eu vou falar porque esses dias eu fui mostrar pra minha amiga. Amiga. Eu falei assim, não, essa mulher é empreendedora natíssima, brabíssima, não sei o que. Olha aqui o restaurante dela. Aí eu fui olhar no Google, permanently closed. Eu falei, nossa. Falei, você tem que ver, mano. Cara, assim como você, eu recebo mensagens every 5 minutes. Se eu abrir pra você o Instagram do Esquina, é gente chorando todos os dias. Pô, aprendi muita coisa naquele lugar. Eu aprendi muita coisa naquele lugar. É um ciclo maravilhoso. Aquilo ali me tirou da zona de conforto. Como é que foi pra você? Conta desde o começo. Totalmente. Ali, assim, foi uma empolgação inicial. Eu vi uma oportunidade, né, nessa área de comida. E na área do Covid, a área que mais cresceu foi essa área de Delivery. Exato. E a gente não sabia quanto tempo que isso ia durar. E a gente começou a negociar esse business ainda com as restrições. Tanto é que o meu business estava preparado para a primeira semana, que começou um pouquinho mais, aquelas 10 pessoas sentar em espaço. Tá? Meu business estava pronto. Não, você viu um risco, você falou, eu quero isso aqui. Mais ou menos isso. Mas eu fui ousada nesse. Eu e meu marido, né? Porque os dois estão ali. Então a gente viu, sim, uma oportunidade ali de expandir para essa área. A gente arriscou bastante. Só que algumas coisas nesse projeto mudou já logo no começo, que já foi um tombo. Pá! E aí, cara, aquele projeto, tudo na mão, tudo ali. A gente falou, e agora? O que a gente faz? Regaçamos a manga, inovamos, trouxemos uma Esquina com a sua vida própria, sem braço, e foi que foi. E aí ali já começou a mudar um pouquinho a minha cabeça. Porque até então, eu iria só investir e eu não estaria trabalhando naquele local. Esse era o plano. Esse era o plano. E aí, já desde o começo, eu comecei a trabalhar e tal, e tal, e tal. E de início, até que funcionou e não, porque eu tinha as pessoas ok. Só que eu errei. Né? Um business como Esquina, o projeto do Esquina é igual uma Ferrari. E para ela funcionar, você precisa de alguém que saiba dirigir isso. Sim. Então, aí eu deixei ali um tempinho, né, meio que olhando, observando, respeitando quem tinha experiência na área, fazer aquilo acontecer. E funcionou de algum lado, do lado administrativo eu tive um bom suporte, mas alguns mistakes começaram a ocorrer. E aí isso chegou na gente, claro. E quem estava investindo, quem estava colocando dinheiro ali, era nós. E aí eu falei, cara, não vai ter jeito, eu vou ter que entrar para verificar, aprender e ver como que isso, né, tá acontecendo. E foi isso que aconteceu. Eu entrei, meu marido entrou, a gente começou a dividir as tarefas. Só que é muita coisa, né? Os business, a família, o Esquina. E aí eu falei, tá bom, não tem problema, porque por um short term, eu decidi fazer aquilo e eu ia fazer. E foi isso que aconteceu. Então, chegou um momento em que eu já estava no Esquina todos os dias, além do intercâmbio, trabalhando ali. A gente identificou que o Esquina seria melhor eu tocar do que o meu marido 100%. Então, eu falei, cara, você vai cuidar da Sara pra mim. Né? Eu fico lá, mas desde que você esteja 100% com a Sara. Porque aí eu sei que você tá com ela e eu vou ter cabeça pro Esquina. E foi bom também, essa foi uma parte muito legal, porque o relacionamento deles é bem bacana hoje. Legal. Então tudo tem seus, né, seus prós e bônus. Tem. E aí eu comecei a me dedicar no Esquina. E aí foi. Aí tudo aquilo que vocês conheceram, eventos, negócio pegando fogo e várias coisas. Ali é desafio, gente. Ali é desafio. A cada hora, assim, acontece um negócio. Você tem que aprender, você tem que fazer. Ali é um business que você... Cara, eu não tinha imaginado. Né? Não tinha ideia. Eu não tinha ideia. É diferente. Eu achava que ia ser que nem o intercâmbio. Eu achava que nem era na construção civil. Se der um problema hoje, a gente resolve amanhã. Tá bom. Esquenta a cabeça que eu resolvo isso depois. Ali não. Ali é na hora. Toma decisão na hora. Aconteceu. Fulano que não vai, fulano que vai, fulano que fez errado. E toma decisão. E, gente... Não. Enfim. E aí eu fui aprendendo, foi legal. Teve uma hora que eu falei, cara, fiz acontecer. O negócio da hora, tá acontecendo. E aí, network, vocês sabem, né? Sim. Fiz um network maravilhoso lá, consegui trazer música, os cantores da hora, e o negócio pegando fogo e tal. Mas aquilo, pra crescer, precisava de mais empenho. Mais e mais. E eu já tava 100% ali.
Aí comecei a ficar 110, 120, 130, 140. E realmente o negócio tem que ser. Ali é um business que você tem que voar. Em todos os sentidos. E aí começou a ficar um pouco... Falei, será que é isso que eu quero mesmo? Em contrapartida, tudo que eu construí estava começando a ficar de lado. Entendi. E aí, ok, por um short term again, por um período curto, a gente consegue gerenciar isso, mas por long term não. Então eu comecei a pensar, o que eu realmente quero para minha vida? O que eu realmente quero para minha família? E aí eu falei, por long term não é isso que eu quero para minha vida. Então eu vou dar um período e eu vou ver os steps que vai acontecer. E lá na frente eu tomo a decisão. E foi isso que aconteceu. Chegou um período em que eu precisava dedicar mais ainda. Os 110, 115 já não estava sendo enough. Só que em contrapartida eu tinha uma menina maravilhosa de 4 anos em casa que estava precisando da minha presença. Os meus business crescendo na área de intercâmbio porque não tem Covid e a coisa acontecendo. O meu marido super empenhado e a gente não tinha mais qualidade de vida. E aquela coisa de sempre tem negócio, sempre tem uma coisa, você paga uma conta e vai, resolve no administrativo. Você nunca... Eu sempre tive um tempo muito bom com família, churrasco, curtir, adoro jogar um baralhozinho com a galera, igreja. Eu não tava tendo tempo para essas coisas. E aí não tava fazendo muito sentido para mim, entendeu? Se eu pedir para Deus uma criança maravilhosa e Deus me deu, até quando eu vou deixar de viver isso? Então essas coisas então aí essas coisas começaram a pesar e a gente tentou fazer algumas melhoras, trazer algumas pessoas que têm qualificação, mas aquilo que a gente estava falando no começo. Hoje o restaurante, se você precisa ter pessoas que estejam engaged, estejam empenhadas total, porque isso reflete direto no cliente. Com certeza. Entendeu? Não é uma coisa que a pessoa vai ali, faz um trabalho e tá tudo bem. E hoje em dia, nesse momento, a Austrália ela tá sofrendo por pessoas qualificadas que realmente querem estar empenhada naquele business. A Austrália tem esse mindset de eu vou lá, eu trabalho e tá tudo bem. E restaurante não é assim. Então, se eu não tivesse lá 100%, 110, 120, 130 ou 200%, que é o que eu precisava estar, tinha algumas falhas no processo. E isso pra mim não é legal. Entendi. Aí a fumaça. Você queria manter a qualidade fumaça, Aí começou a dar fumaça e aí eu falei, isso aqui não vai ser legal. Eu conversei com meu marido, meu falou, tá, então vamos tentar vender. Aí a gente tentou ali num processo, umas negociações, esse maçante, gente. Aí no final a pessoa não quer, a pessoa não sei o quê, e é uma coisa que leva-se tempo. E aí a gente deu algumas datas. Se não acontecer até a data, a gente já sabe o que vai fazer. Só que o que legal é que eu já tava com a cabeça preparada pra isso. Então, na hora que aconteceu, ninguém tava e a gente tava super feliz. Tirou um peso das costas. Então alguém pegou antes? Não. Aí no último final de semana, aí essa negociação não deu certo, uma pessoa também pediu pra gente, a gente não fala que vai fechar, a gente talvez pegue o business e começamos uma outra negociação. E no final a pessoa ainda não pegou. Então a gente ainda tá em algumas negociações, né? Tem algumas coisas que tá acontecendo, não sei o que vai acontecer, mas eu também já tomei algumas ações, a gente já começou hoje a desfazer de algumas coisas e tal. Mas se quiser trazer umas graminhas pra cá. Tem grama lá, vamos gramas, com certeza. Um balancinho também. O balancinho sim. O balancinho. O balancinho marca registrada. Se sobrar um, sei lá, Mas é isso, mas foi uma puta experiência. Cara, que experiência. Eu nunca vou esquecer disso na minha vida. Aquela sacada do balancinho. É minha. É sua? E eu sou orgulhosa disso. Mano, porque esse negócio deu muito certo. Deu muito certo. A galera tira muita foto lá. E eu vou usar esse balancinho em outra coisa. Eu não vou contar. Vai ser no podcast, eu sabia que ela ia falar isso. Ela vai abrir um podcast semana que vem. É por isso que eu estou aqui. EsquinaCast. Vocês querem participar do meu podcast? Eu quero. Rapaziada, abriu o EsquinaCast. Nossa, se for isso aí, eu acho da hora pra caramba. Todo o meu suporte. EsquinaCast foi legal. Putz, que nome. Puta nome da hora, né? Cara. Mas assim, se quiser trazer umas graminhas, realmente o convite tá feito. A gente vai ver isso aí depois. É porque assim, o que os caras querem fazer aqui em casa? Só um adendo. Eles querem tirar isso aqui, pintar essa parede de preto. Olha só. Que a gente eu já sei dessa ideia. Já falei, e pintar de giz, mudar uma cara... Exatamente, Gente, mano. eu aprovei. Só que aí precisa ter aprovou. a pessoa que faz o lettering vai legal. Vai vir uma pessoa aqui que E vai faz, eu desenhar. aprovo. Eu acho que fica super... Eu acho muito da hora E você também. pode mudar isso a cada 3 meses. Exatamente. Você pode trazer um mood, uma frase de impacto, alguma coisa. exatamente. Eu gosto porque eu ia fazer mesmo. isso no esquina, naquela parte atrás do forno, a gente tem lá.
Só que eu nunca trabalhei nisso, porque eu tava falando pra ele que o meu sonho era fazer um curso de letter, tá na meu to-do list, né? Fazer um curso. E eu queria ir lá e fazer. Mas e aí, eu tive tempo pra fazer isso? Mas o de barista eu fiz. Pô, porque assim, tem que trazer o cara aqui, aí depois tem que trazer um outro cara pra pintar essa parede inteira de branco e achar a mesma tinta. Não, os caras Não, vai mas ser você nós pinta mesmo. isso aí. Não, isso é o parou. menor dos Não, isso aí problemas. você pinta. Você coloca ali uns paradapos na volta ali, vai A parede pintar já e- tá toda furada já. Não, mas pra a parede pintar de tá branco. furada já. Ô, eu falo um bagulho pra você. Quando o dia que eu apareci aqui em casa com as latas de tinta preta, tá ligado? E com o Eu acho que bagulho isso aí pra dá pra fazer o fazer. chão. Senão você coloca também como que é? Um adesivo. Um adesivo. O adesivo também rola. Adesivão preto? É, A gente lá no esquina, o pedacinho do esquina é adesivo e você consegue desenhar o suficiente. A gente Faz já menos sujeira, vocês conseguem aplicar, mas a parede com certeza vocês vão ter que arrumar depois. Isso aí. Isso é um De- fato. dos dois jeitos vai Eu ter. É, acho. dois jeitos. Eu acho que o Willi tira. A gente podia fazer, tipo, essa parede aqui, deixa fazer um cenário aqui, tipo, pra galera assinar, tá ligado? Tipo, escreve assim o nome. Então, esse assim, negócio Umas assim, não tem fotos, da um hora. paredão de Ó, fotos. fotos, isso é legal também. gosto do paredão Eu de vou fotos. E estúdio pretão fica bonito também. Pô, se essa parede for preta com negócios verdes na frente, aí... E você pode trazer o neon em cima vai Ia ficar da valorizar hora. o neon, né? Nossa, Em Essa cima é a do visão. pretão, assim. Só Pô, falta a parede. Sheila, para. Você tá dando Eu tô ideia, aprovada. tá dando ideia pra maluco. Muito obrigado, Nossa, Sheila. Tinha gente, que eu ter sou alguém mulher pra dos abrir a projetos. mente do Matheusão. Falou em projeto comigo, a gente desenvolve agora e nós vamos aplicar. Você é capaz de trazer a tinta já, tá Gente, ligado? eu tenho uma ideia nova a cada dia. E eu tenho um Coisa. projeto muito bom pra 2023, que logo vocês vão saber. E o negócio vai bombar. É mesmo? Mano, eu tô ansioso pra saber. Eu tenho certeza que vai trazer outra coisa inovadora. Eu vou trazer. Eu vou trazer. Eu tenho uma... Eu não sei quanto tempo a gente ainda Mas tem, não é o tem aquele projeto que eu te vários, falei. Tem vários? Aham. Ô, fica em paz. Ó, vários como é que você lida com tantas ideias, com tantos business de uma vez só, Família, família, filho, filho. um marido que não sei quão suportável ele é, mas ele deve ser um cara incrível, porque você tá 18 anos. Será? Mas deve ter desafios. Com certeza, Close, será? com certeza Ele é deve gente ter boa pra desafios. caramba. Ele é gente boa. É gente boa. Só é corintiano, mas gente boa. Corinthians é gente boa. Difícil de achar, né? É, o cara é. Gente. Ai, Como é que você lida com tudo isso? Porque mesmo... Com todos esses business Com e sua ideias e filhos. Cara, é tal história. Eu não vejo a dificuldade. Eu vou e faço acontecer. E eu não tenho medo muito de arriscar. Porque, cara, não deu certo, você começa. A própria história do Esquina, muita gente olha pra mim e fala, você tá bem, eu tô ótima, sério. É óbvio, gente, que eu queria que aquilo lá deslanchasse sem a minha presença. Eu queria mesmo, eu não abri um negócio pensando em fechar, né? Jamais. Mas eu percebi que nessa jornada não era suficiente. Eu não vou deixar um business aberto meio assim. Mais ou menos. Entendeu? Eu não vou. E não tenha medo. Eu aprendi pra caramba, foi da hora. Caramba, os frutos que eu colhi dali eu vou levar pra vida. Network, nossa, os eventos que a gente faz lá. Vocês foram. Aquilo ali é fantástico. Eu jamais pensei que eu ia fazer aquele tipo de coisa. A dia do evento é sua também? É. Coisa de maluco, hein, mano? É, mas ali eu também não sei por que eu fiz isso. É umas coisas que eu também não sei. Não sei. Não sei. Se você falasse comigo, encontrasse um ano atrás e falasse, você vai fazer isso, eu ia falar, você tá de brincadeira Eu não comigo. conheci um bar que tem evento. Que tem evento assim. É, então, isso tem que é da hora. evento Mas vocês param que eu começo a chorar, porque tem umas coisinhas ali que a gente fazia que era único dali. E é a história do único, é a história da contramão de novo. Vai na contramão, faz o que você tem que fazer, entendeu? Vai na Aquilo ali vai ser contramão. lembrado pra vida inteira. Tipo, nossa, eu vou lembrar daquilo E e falar, por eu... todo mundo que foi, né? Total. Cada pessoa teve um pedaço da vida transformada ali de alguma forma. Foi com o legal, que mas ouviu. os eventos a gente vai continuar na agência, inclusive daqui 2 semanas tem um lá. Ainda eu não consigo comportar um número grande, mas eu tenho lá, consigo receber um número aí de 30, talvez 40 pessoas. A gente vai continuar. Aí vai ser uma coisinha mais simples, né? Não vai ser num restaurante e tal, mas eu não pretendo parar, não. Eu acho que essa história do Somar 2022, eu acredito que eu vou levar para 2023. E é muito legal, porque todo mundo tem, né, um knowledge de alguma coisa. E é interessante a pessoa trazer para você e dar voz a isso. Então, eu acho que a gente sempre tem que aprender um com o outro. E tem muita coisa que a gente fala hoje, mas não tem problema da gente mudar amanhã. Eu posso olhar e falar, Pedro, caraca, eu nunca pensei nisso. Entendeu? Tem isso, tem essa pegada. E essa pegada é que a gente tem que estar. O que eu falo pode ser que não tenha sentido pra ninguém, entendeu? Mas pode ser que pra algumas pessoas tem. Antes o meu Instagram era um pouquinho mais motivacional e eu tinha um pouquinho mais de tempo de trazer essas coisinhas reais. E muita gente me pede pra voltar ainda. E eu sempre acho, a gente sempre acha que não tá preparada, que eu falo umas coisas às vezes que eu acho que não tem sentido, mas muita gente me dá um feedback e fala, cara, isso serviu pra mim, isso foi legal. Isso foi legal. Então, é essa questão, sabe? A gente nunca vai estar preparado em NAF. É a história da carreira. Você faz. E eu, por que eu faço as coisas? Eu não tenho medo. Sem brincadeira. Hoje a gente tava fazendo de algumas coisas lá, a administrativa do Esquina. E aí meu marido colocou no Viva Voz, falou, escuta isso aqui. Mano, quando ele colocou no Viva Voz, era um negócio já. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, vamos terminar isso aqui, depois a gente vê isso. Então, assim, a gente não tem medo de arriscar, entendeu? Sim. Por quê? Quem trabalha e arregaça as mangas e faz, você pode perder ou ganhar. Mas você sabe que você vai conseguir fazer.
Entendeu? Então é a história. Gente, vai e faz. Realmente, regaça a manga e faz que vai dar certo. Não tem como não dar certo. Não tenha medo. Óbvio, você tem que ter algumas cautelas. Tem coisa do mercado que você tem que pesquisar. Mas quando você tem o feeling que vai dar certo, faça. A única coisa que hoje eu tenho uma lição, né, de toda essa jornada, inclusive do Esquina, eu percebi que o Esquina não é um business que eu, Sheila, consigo dominar de ponta a ponta. Entendi. Então, quando for esse tipo de business, só analisa um pouquinho melhor, porque quando é você, o intercâmbio eu consigo. É óbvio que a demanda mas assim, uma área faltou, eu consigo cobrir, uma área eu consigo cobrir, diminuir staffs, aumentar, eu consigo cobrir ali. Entendeu? O meu marido também, outro business também dele, faltou, ele consegue fazer. Então, assim, Sim. Por que talvez esses business sempre deram certo e por que às vezes o Esquina teve uma vida útil menor? Entendeu? Não é um business que eu consigo fazer sozinho. Não tem como você fazer a comida e ir lá atender Não o cara, tem. pagar? E tinha momentos em que eu tava fazendo café, atendendo caixa, fazendo a melhor caipirinha da Austrália, porque eu faço. Aprendi também, mas eu adoro minha caipirinha agora. E aí já tava pensando no evento. Eu diminui um pouquinho a rotina dos eventos, porque eu tava meio que despreparada por trás. Como que eu ia fazer um evento lá, ia estar conversando, trocando uma ideia e trazendo alguma coisa legal, sem saber se aqui estava coberto. Sim. Então, foi isso que eu aprendi. Então, a única dica que eu deixo, assim, pra galera é se, você depende de muitas mãos e a sua mão não é enough pra cobrir, make sure, tenha certeza que quais são essas mãos, esses dedinhos. Não tô falando pra fazer, né, gente? Faz sim. Só tenha certeza que vocês vão estar cobertos ou se vocês estão preparados para aprender essas áreas também. Porque, por exemplo, eu não ia fazer um curso de chefe nem a pau. Aprendi muito sobre cozinha, mas não ia fazer. Entendi. Entendeu? Fiz o de barista, que já estava no meu to-do list. Faria outra coisa. Aprendi muito sobre atendimento ao cliente. Aprendi muito sobre venda. Se você fazer uma venda legal, você tem que empurrar e atender bem. Aprendi pra caramba. E isso, fiquei muito happy com isso, muito feliz mesmo. Mas eu não ia pra cozinha. Cheguei a ajudar na cozinha, não tem problema nenhum, mas não é um curso que eu ia me especializar, não é uma área que eu ia me especializar. E, cara, num restaurante, se você... Da onde que sai, né? A primeira questão, a cozinha. É comida, né? Então é a história da Ferrari. Era uma Ferrari, mas você precisava de ter um motoristas bom. Bom motorista. E eu tô happy, tô bem feliz com esse... Ainda bem. É um ciclo que se fechou, mas que deixou muitos frutos. Tô bem feliz. Sheila, se você fosse fazer uma questão assim hipotética, se você voltasse 9 anos atrás, com toda a experiência que você tem hoje, você faria alguma coisa diferente? Sim, teria vindo pra Austrália 9 anos antes também. Estaria que é 18 agora. Muita coisa já teria Ia ter acontecido. 18 anos na Austrália. Cara, a Austrália há 18 anos era mais fácil. Então, é o que eu falo pra galera. Gente, a galera às vezes fala, eu tô indo pra Austrália daqui 2 anos. Fala, não. 2 anos, a Austrália já mudou. Vem agora. Mas tem que juntar dinheiro. Não, você não faz dinheiro no Brasil, você faz dinheiro na Austrália. E vamos aqui que a gente vai conversar. Não é papo de vendedora. Sem brincadeira nenhuma. Então eu falo, gente, vem agora. A Austrália tá acontecendo agora. E eu faço consultoria com meus estudantes, one by one. Eu ou alguém que trabalha comigo. Então, eu falo pra pessoa, vem que eu consigo te dar um conselho do que tá acontecendo na Austrália hoje. Daqui 2 anos eu não sei. A lei já mudou, o mercado já mudou, se tem emprego ou não eu não sei. Não sei te dizer. Mas hoje sim, eu posso te falar o que tá acontecendo hoje aqui, o que vai acontecer pelo menos nos próximos 3 meses, 6. Mas daqui 1 ano eu já não sei. As escolas já mudou, as taxas, as leis e tal. Então, salário mínimo. se eu pudesse voltar, com certeza eu teria vindo pra Austrália, ou teria tido essa coragem de sair do Brasil um pouco antes. Você acha que a gente tá vivendo o tempo de ouro da Austrália? Pra gente que quer trabalhar e ganhar dinheiro? Depois de 9 anos. Tem 2 pontos aí, né? Tem a parte do empregado e tem a parte do empreendedor. Não, vamos dizer do empregado. Que todo mundo chega aqui como empregado, no fim das contas, né? Eu acho. É o tempo de ouro deles. Mas se você quiser trabalhar. Sim. Eu acho que a oportunidade de ganhar dinheiro nesse momento... Como trabalhador, eu acho. é agora. Eu acho. Acho que também nunca teve um momento tão bom pra ganhar dinheiro na Austrália como trabalhador, como se não fosse agora. Mas a gente também tem que ter o custo aqui de vida tá horroroso, né? Tá bem alto, mas eu acho sim. Eu ainda acho que é uma das melhores oportunidades de ganhar dinheiro na Austrália. Eu acho que dá, porque, mano, antigamente, foi o que a gente falou, quem ganhava $25 a hora aqui na Austrália e trampava 5 dias na semana, era rei aqui. Antigamente ele diz 2 anos e meio atrás. 2 anos e meio atrás. 3 anos atrás. 3 anos atrás. Aí hoje em dia o cara vem aqui e tá trampando por no mínimo $30 a hora, não sai de casa por menos de 30. E aí vai lá e. Não sai de casa por menos de 30. Como é que é? Eu tô indireta. O cara não sai de casa por menos de 30 dólares. Não, pior que não foi, mas é Pior que uma não foi realidade. isso mesmo. A galera não sai de casa por menos de 30. O cara não sai de casa por menos de $30 por hora e trampa, tipo assim, 6 dias na semana e já ganha um dinheiro do caramba que geralmente você tinha que ralar muito pra fazer. Então, mas tem 2 pontos aí, tá? Legal, você não sai de casa pra ganhar menos
de 30 horas. Mas aí você tá bom, você pode ser amanhã, você tem um trampo para 32, 33, 35. Mas sempre vai ser aquilo. E se você hoje, se você não tem nenhuma oportunidade, você tem que sair de casa para ganhar os 30. Porque ali você tem, é menos 30, é menos 60, é menos 90. Então você tem que sair, você tem que buscar oportunidades melhores. Mas essa história de eu não saio de casa por menos de tanto, I'm so sorry. A não ser que sua conta esteja muito bem. E olha que quando eu tinha uma reserva, eu saía mesmo assim. Mesmo assim. É que hoje, tipo assim, é que antigamente, tipo assim, eu ganhava 20, por exemplo. Aí tinha um cara que ganhava, tipo, 25. Eu falei assim, mano, como é que você ganha 25? Aí a gente ficava pensando nessa aí. E hoje em dia, o salário mínimo tá rondando no mínimo de 30. A meta era ganhar 25 A dólares. meta era ganhar 25. Então por isso que eu falo que hoje em dia tá muito mais fácil, entre aspas. Sim. O nego tá muito acomodado em não ganhar 30. Mas muita gente não entrega também, né? Eu De acho fato. que essa época Esse vai é um passar. ponto. É. Hoje realmente tem um gap que tenho todo mundo medo tá disso. precisando. Então, as maiores empresas que têm dinheiro leva, né? Mas leva por quantidade. E às vezes aqui a Austrália, ela se paga por produção. Né? Então, às vezes você precisa ter lá, na área da construção mesmo, precisa ter 8 homens. Cara, 4 tá lá se matando e os outros estão lá no celular, vendo as mensagens, ou vai no banheiro 10 vezes. Exatamente. Esse cara aí, legal, ele levou do dia dele, mas e no próximo job? Exatamente. Entendeu? Quando tiver um job bem grande aí, que vai ter, sei lá, 60, que você tem a oportunidade de ganhar 60, você vai ser chamado? Não vai, cara. Não vai. E outra, você já deixou sua marca ali. Exatamente. Aqui, ainda mais a gente que se conhece, a não sei que você vai pro mercado australiano, mas a gente se conhece aqui, todo mundo sabe. Você queimou uma ficha. Então, assim, tem uma era, é uma época de ganhar dinheiro sim, mas aproveitem. E pra Aproveitem essa época. empreendedor, o que você acha? Depende da área, tá? Mas eu acho que sim, ainda também tem várias oportunidades. Várias oportunidades. O custo do empreendedor está muito alto, comparado em relação a local, em relação a impostos. Os impostos aqui não tá barato. A Austrália está querendo recuperar essa graninha aí do Covid, né, muito rápido. Conseguir alguém qualificado hoje tá caro e quando consegue, então esse retorno tem que ser muito rápido. Outras vezes você não tem esse retorno, você paga, mas não leva, entendeu? Mas tem muitas oportunidades de negócio aqui, então você tem que inovar. Não adianta você ficar... Você pode colocar o microfone um pouquinho mais assim? Claro. Isso. Então não adianta você ficar... Tem que inovar. A mesmice eu acho que não... Mas você acha que tem espaço ainda? Em todos os mercados? Muito. Em todas a gente não tem como falar, porque eu não conheço todos, né? Sim. O que eu tenho, mas eu acho que sim. Tem bastante coisa aqui que dá pra explorar ainda. É que eu acho legal porque, por exemplo, a Austrália ela tem o quê? 20 milhões de pessoas? 25 milhões de pessoas. Sim. Isso é a mesma coisa que tem em São Paulo. Tipo, de gente. Fala assim, gente, isso aqui Imagina a área, né? Isso aqui é uma terra inexplorada. Tipo, imagina quando começar as pessoas começarem a mudar mais pro meio da Austrália e tudo mais. Tipo, tem muita coisa pra crescer ainda. Isso é um incentivo deles, né? Você pega tem muita coisa aqui que não tem. Acho que até nessa área da comunicação de vocês, podcast. O Brasil tá sendo pioneiro nessa área, nesse podcast mais bate-papo e tal. E muitos outros países ainda não tem esse meio de comunicação. Isso aqui tá virando televisão, tá virando um meio de comunicação, assim, super poderoso. E as pessoas vão ali, se expressam, né? As pessoas estão vendo. É uma televisão. É uma Globo de quem quiser assistir. Isso não, é legal. corta a Globo aí. Não Globo. Mas é um programa de televisão. Exato. É um programa de internet agora. Só pra você ter uma noção, tipo, aqui na Austrália tem 2 podcasts grandes. Sim. Mas grande, tipo assim, 1 milhão de seguidores. Tipo, aí na Austrália, no Brasil tem, sei lá, você balança uma árvore assim que é 4 podcasts grandes. E lá também, um tá grande, daqui a pouco o outro já não tá mais. Cresceu um aí, saiu do nada, estourou. que virou, nossa. Ficou famoso do nada de uma hora pra outra. Exato. Isso é comum, mas eu gosto muito da Austrália porque tudo que você joga aqui nesse solo floresce de algum jeito. Se você colocar muita dedicação e você regar bem feito, ela vai crescer aqui, independente do que você joga lá dentro. Eu concordo. Tanto quanto se você quiser trabalhar para uma pessoa ou se você quiser abrir um business. E aí, vendo uma história como a sua, eu fico mais inspirado ainda, porque você chegou aqui numa época que era totalmente diferente as coisas. 9 anos atrás, acho que não devia nem ser comum usar o Google Maps pra você chegar nos lugares, tá ligado? Será? Pô, tá aí uma coisa, mano. Acho que tinha, gente. Tinha O já? que a gente conversou no podcast que tava Não, aqui tinha ontem? sim. Puta, mano. 9 não anos, lembro. sim. Não Anos? tinha, de iPhone? Ah, Meu marido porra, comprou não lá. lembro. Pô, a gente conversou com alguém Pô, que... eu acho que a gente tava aqui há 14 anos. Eu acho que foi um Era negócio um negócio assim, ó. É. Mano, a gente trouxe algum convidado, tô tentando lembrar. Foi Que uma não mulher. tinha. Foi uma Uma mulher. Que Puta, ela que falou era? assim, pô, que tinha que usar o mapa, que tinha que... Era Kiane? Não era Kiane? Não, não era Kiane, não. Tinha que usar o mapa, que tinha que abrir assim pra ver onde é que ia, pra entregar fazer encomenda. Eu não lembro quem que era, Gente, mas mano. tinha sim, porque ó, eu tô lembrando que nessa homestay que eu tava, que era a dona da agência, a gente saía na rua e eu tava olhando, só que onde tinha os aplicativos do ônibus, né? Qual que era o Sim. ônibus, tipo, sei lá, 189.
Aí você olhava e falava, muito nova. Só que, tipo, eu olhava de um lado, tinha uma rua, depois eu olhava ou tinha um ponto e aqui tinha um ponto. Legal, cheguei na rua, mas e qual lado? Não tinha essa precisão. E aí eu fazia uma pergunta pra alguém ali, porque era um bairro meio australiano. E aí eu só esperava um yes or no. Tipo, esse aqui que é o lado que vai pra City, né? Falava lá do meu jeito, né? E aí a pessoa super amigável, explicava um texto. Só que eu não entendia, gente. Porque eu não conseguia entender se era um yes or no. Só queria saber se era sim ou não. Sim. E aí o contexto, entendeu? Mas tinha. Porque eu só não entendia ali a direção, certinho, qual o ponto. Mas Você espera ouvir um yes or no e o cara fala assim, não, então, mas esse lado aqui... Fala, não, irmão, cadê o yes or no nessa questão? Exato. Várias vezes eu... Só um ponto aqui que eu lembrei. Qual que é a maior dificuldade de um intercambista? Da primeira vez que chegou, pisou aqui na Austrália, qual que é o primeiro problema que vai, tipo assim, ó, dar de cara? Cara, cada pessoa tem uma cultura, né, diferente. Então é muito difícil a gente falar em geral, porque também depende de onde a pessoa veio, depende do mindset dela, depende da expectativa dela, né? Tem pessoas que estão super preparadas para a Austrália, tem pessoas que não estão. Mas eu acho que o maior desafio, se eu fosse, né, colocar, eu acho que é a questão da família, né? Porque você atravessa o oceano e de repente você olha pro lado e você não tem ninguém, entendeu? Exatamente. Então, seja o pai, seja a mãe, seja, não sei, mesmo que você more sozinho, eu acho que essa é a maior dificuldade. E não tem jeito. Não tem como você dar um jeitinho nisso, entendeu? A não ser que você seja dono de uma agência de intercâmbio e traga toda a família. Esse é o único jeito. Eu acho que assim... Olha ela. Não, mesmo assim, gente, meus pais tá aqui. É meu maior sonho é trazer meus pais pra cá. Ah, eles não estão aqui ainda? Não, meus pais não. Meu pai acho que não vem, não. Mas é um dos meus maiores Daria sonhos. pra fazer seus pais virarem cidadãos? Eu acredito que pelas leis hoje, só com muito dinheiro. Só com Dinheiro. muito dinheiro. Talvez sim, porque hoje eu tô aqui, minha irmã tá aqui e são 3. Então parece que a gente tem aí um visto, se eu não me engano, que a gente pode solicitar, tipo, se eles não puderem cuidar deles mesmos, a gente pode solicitar esse visto. Mas eu acho que deve ser uma graninha, assim, bem investida. Dinheiro. Bem investida. Parece que sim. E a outra minha irmã também não mora no Brasil, então eles têm 4 filhos que não moram no Brasil. Acho que a gente conseguiria. Consegue, sim. Mas com dinheirão ali, né? Acho que dá. Bem conversadinho, né, mano? Bem conversadinho. Um pouco mais de zero nessa conta aí. Não, Mas sim, zeros, com eu certeza. acho. Mas eles sempre quiseram vir pra cá ou você foi trazendo, tipo, influenciando aos pouquinhos? Eu acho que eu fui mostrando? influenciando. Entendi. Eu acho que eu fui influenciando todo mundo. Eu sou uma embaixadora da Austrália, gente. Eu amo isso aqui. Eu acho que todo mundo, independente de qualquer coisa, teve alguns parentes nossos que vieram e voltaram, mas eu acho, e eu realmente incentivo cada intercambista a vir. É uma experiência de vida maravilhosa, entendeu? Eu acho que você muda a cabeça, você abre a sua mente para várias coisas. Coisas que no Brasil a gente dá muita importância, a gente percebe que aqui não é tão irrelevante, a gente leva isso para nossa vida. Coisas que são que não eram tão importantes aqui, a gente se tornam mais importantes. A família mesmo. Às vezes você tá ali e você fala, domingo, comer macarrão de novo, aquele pessoal chato. Nem faz. Cara, na minha família tem guerra de melancia no Natal, é uma briga. E eu tô morrendo de saudade disso, entendeu? É melancia na casa de todo mundo. Chegou alguém novo, porque sempre tem alguém novo, né? Também com toda a gente, sempre tem alguém, um namorado de alguém. É melancia na cara, minha avó já sai e fala, não vai batizar, aí tem um batizado. Eu tô morrendo de saudade disso. Isso é impagável, entendeu? Na minha família era mais simples. A gente são quatro filhos da minha avó. Cada filho tem... Não são todos os que têm filhos. Não são todos os filhos que têm filhos. Então era tipo um Natal bem mais simples, assim, mas eu morro de saudades, mano. E de fato, o que você falou, uma das maiores dores do estudante é ficar longe da família, né? Sim. Mas o que eu tava pensando é que eu e ele, acho que a gente foi mais mamão com açúcar, porque veio eu e o Pedro, viemos eu e o Pedro Vocês juntos. já eram amigos, né? Já era amigo do Brasil. Então doeu muito Mesmo menos. bairro, mesmo tudo? Mesma escola. Mesma escola. A gente fez 3 anos de high school junto, do ensino médio. Primeiro, segundo, terceiro. Mesma época, chegaram no mesmo avião? Não no mesmo avião, mas foi no mesmo dia. A gente fez percursos diferentes, mas eu cheguei, tipo, 2 horas antes dele. Mesma escola? Mesma escola. Escola. Mesma Vocês sala. conseguiram se desenvolver no inglês? Estudando juntos? Sim. É porque no começo foi bom, porque ele morava numa casa, no mesmo building, ele morava no mesmo prédio, só que ele morava num apartamento diferente, morava em outra, eu tinha os gringos lá do apartamento. Ah, legal. E também eu ia pra escola, sei lá se a gente ia trocando ideia. A gente ia trocando ideia às vezes. Mas muitas vezes eu pegava meu fonezinho assim, ficava cantando minhas músicas em inglês assim, até eu aprender todo o significado e cada palavra do jeito que ele falava, tá ligado? Vocês já falavam inglês? Não. Eu tinha...
Assim, eu não passava fome. Eu conseguia pedir um Big Mac sem Sim. picles, tá ligado? Era tipo isso. Mas McDonald's é desafio aqui. É, desafio. Foi meu primeiro desafio quando eu cheguei aqui. É desafio. O pessoal acha que é fácil, mas não é tão Não é simples fácil, assim, não. não é tão fácil. Eu falei assim, eu quero um Big Mac, I want a Big Mac. Aí ela me deu o Big Mac, aí ela perguntou os molhos, né? E eu não sabia que ela tinha perguntado os molhos. E falar que é Aí, tipo, né? meu próximo vocabulário era I love you e watch, tá ligado? Aí eu falei, pô, qual delas, tá ligado? Qual deles eu falo agora? Qual deles, que hora que eu uso esses dois? Mas Aí- esse lance da gente vir junto, eu acho que foi muito importante, porque muita gente pergunta, eu tô sozinho, será que eu devo ir? Fala assim, venha, mano, venha sozinho. Se tiver alguém pra vir com você, melhor ainda. Que vai te doer menos a caminhada. Mas venha sozinho que você vai achar pessoas que vão estar junto com você ao longo da sua jornada de Austrália. Porque aqui a família a gente escolhe, né? No Brasil a gente não escolhe a família. Aqui a gente tem o privilégio de escolher as pessoas que vão estar perto da gente ao longo da caminhada. E é bacana, né, também, essa nova família que a gente vai conquistando na Austrália. Pô, e você sugere o que pra um estudante que tá vindo agora? Pegar a acomodação de... Venho amanhã. Não, mas em Agora. em questão de acomodação, por exemplo. Cara, a acomodação tá um desafio agora, né? É, então. Não tá tá tendo difícil. muito. Até já tava Tá tendo pensando muito em voltar. moradia e- compartilhada? Não como tá tinha tendo, antes? Não tá tendo. Não tá tendo. Tá bem. Não sei se é por causa do valor, né? Que muita gente também não tá fazendo, mas não tá tendo. O pessoal tá com bastante desafio. Tem as empresas de acomodação, mas o preço também tá bem elevado. Então, pra uma pessoa que chega do Brasil pagar uma acomodação, sei lá, $500 a semana, Nossa compartilhando, não é uma coisa muito fácil. Entendeu? Mas tá bem desafiador. Vamos ver aí se vai dar uma melhorada. E agora, no final do ano, tem muita gente viajando. Então, aí consegue fazer essa... Pelo menos o pessoal chegar e ter algum cantinho. Mas Pelo tá bem menos as 2, desafiador 3 essa semanas. época. É complicado. É só fazer uma inspection no apartamento, é você e mais 40 pessoas Mas visitando. em qualquer lugar. Que absurdo, né, Isso mano? é doideira. Isso Qualquer é lugar. doideira. Qualquer lugar. Verdade. Mano, eu tinha feito uma teoria, na verdade. Não sei, vê se faz sentido. Vamos trabalhar aqui. Vamos lá, projeto. Será que é porque a moradia ficou mais difícil porque quando muita gente saiu, e aí tinham menos pessoas nas casas que estavam muito ocupadas, e aí o preço do aluguel abaixou, porque ninguém tava mais se movendo, né? Sim. Tinha uma questão de oferta e procura. Sim. E aí o preço abaixou. E aí, dessa forma, os trabalhos voltaram e ninguém tava vindo pra Austrália. A galera começou a fazer mais dinheiro e ficou mais acessível ter uma casa single, por exemplo. Uma casa com 2 quartos. Em vez de morar em 6 pessoas e pagar $200, mora em 3 e paga $200. Foi o que a gente fez. A gente morava nós 3 e pagávamos $175 cada um. $200. E, ou seja, a gente saiu de uma casa que era cheia de pessoas e fomos pra uma casa que eram só nós 3, mais privado e pagando menos. Aí eu pensei, porra, eu acho que essa galera começou a sair das casas em conjunto e começou a se espalhar E morar com menos E pessoas. morar com menos pessoas, porque ficou mais barato, que o mercado precisava baratear. Ficou porque mais senão- barato, mas agora tá mais caro. Mas agora também todo mundo ganha um pouquinho melhor. Então, e aí as mas pessoas acho que se acomodaram com essa questão de tipo, eu não quero dividir com todas as pessoas, eu quero meu canto. E agora começou a ficar lar, né? Depois do Covid, a gente deu valor a uma casa bem, né, estruturada, certeza. coisas da casa, assim, tá legal, num ambiente bacana, muita gente trabalhando de casa também. Então eu não acho que o pessoal tá querendo muitas pessoas ali, né? Juntas. Por mais que esteja caro, porque aumentou pra caramba. Esse aluguel dessa época hoje tá super caro. Mas eu não acho que as pessoas, elas querem, né? Eu acho que realmente a demanda de morar com muita gente... Não tinha gente aqui, né? O pessoal foi embora. Quem tava aqui, não tinha gente chegando pra você. E na época também não tinha escolha. É. Você tá vendo com pouco budget, você vai ter que morar na casa com 7 pessoas. Se você quiser morar na casa 5, você fique happy de pagar $400. Mas deve voltar, né, gente? Acho que essa demanda aí agora, eu acho que deve voltar um pouco aí. Acho que é um negócio, um processo que deve demorar muito tempo também. Eu acho que com os preços que estão aí, não é todo mundo que chega com muita grana, né? Quando a gente chegou aqui na Austrália, a gente morava num apartamento, tipo o que a gente morava no Olympic Park, 2 quartos, um banheiro e 6 pessoas dentro da casa. Não, você tava bem ainda. Não, não estava bem. Lá na City é 6 pessoas num quarto, né? Isso aí é Nossa, foda. Isso aí é a gente quebrou as complicado. pernas. Beliche. Aham. E o pessoal que teve a experiência fala que você não dorme, cada um no horário, cada um do jeito. Isso é muito complicado. Eu dormia no quádruplo, num quarto com 4 pessoas. Isso aí era foda, porque cada um levantava no horário, eu ficava puto que você acordou. Despertador de Nossa, de outro, até... Isso é horrível. Aí eu morava numa beliche, nunca dormi numa beliche na minha vida. Pô, na parte de cima ainda, porque quando você chega num quarto quádruplo, você pega a cama que tem. Sim. E aí geralmente a galera gosta de ficar embaixo, né? Que é mais tranquilo. Aí você vai pegando de cima e fala, que situação. Sheila, eu tenho uma pergunta pra você. Sorry, Faça, queria mudar esse assunto incrível, Qual é a mas... pergunta? Ah, aqui, ó. Qual é a pergunta? O que você diria, por exemplo, porque a gente tem muita pessoa que vê no podcast, assim, geralmente na live, fala, rapaziada, quero ir pra Austrália, quero fazer grana e que se ferre o inglês, depois a gente vê isso aí. E eles pedem dicas pra gente. E a minha dica é, não venha sem querer aprender o inglês. Aí os caras dão outra dica. Não, tem que ir pra obra. E, de fato,
É isso, você tem que ir pra obra, se quiser fazer dinheiro, você vai pra obra e... Aqui com os custos e recebe uma grana melhor. Só que queria saber da Sheila, o que é melhor, mano? Qual que é a dica que você dá pra um cara que quer vir aqui e quer fazer dinheiro? Então, mas dá pra fazer os dois, né? Dá pra fazer os dois? Aqui na Austrália dá pra fazer os dois, principalmente na obra. Dá pra você ganhar um dinheiro legal na obra, mas dá pra você estudar. O problema é que a galera, assim... Eu sei que é hard, gente. Eu sei mesmo. Nada Né? é fácil, né? A mão do meu marido é calejada pra caramba, entendeu? Não tem... Eu vejo, dá dó às vezes. Mas dá pra você ganhar dinheiro e dá pra você também fazer o que tem que fazer. Aqui tem a questão do comodismo. Você faz muito dinheiro. E aí as pessoas veem o dinheiro na conta e elas esquecem dos objetivos delas. E muitas pessoas chegam aqui, eu vou fazer só dinheiro, mas as coisas mudam. E aí é que dá dó. Então eu sempre falo, nas consultorias eu explico exatamente essa questão, né? Que as coisas podem mudar e eu tento não fechar nenhuma porta. Não venha com um projeto de porta fechada, porque a sua cabeça vai mudar. E tem coisas que eu falo para eles, tem coisas que por mais que eu ficar 1 hora em consultoria com vocês, eu não vou conseguir explicar. Tem coisas que vocês precisam viver. Então, assim, primeiro, se você consegue fazer um planozinho, não daquele de 4 meses, que eu sei que é o mínimo que pode vir 4 meses com um mês de férias, eu não recomendo você fazer isso. Porque imagina, o cara chega aqui e fala, meu Deus, tem que renovar meu visto. Ai, preciso trabalhar. Ai, gente, eu arrumo... E aí o cara vai, aí o cara não aproveita o inglês, aí começa a trabalhar que nem um louco, porque vai precisar renovar o visto, a vida útil dele tá acabando. Exato. E aí na hora que ele renova por qualquer coisa. Só que daqui a 1 ano, a história mudou. O cara conheceu uma galera legal, conheceu uma menina legal, começou a ver que o dinheirinho entrou na conta e dá pra fazer um dinheiro. É hard, mas não é bem assim. Quem sabe eu não fico mais. E a galera, e aí começa a comprar um tênis da hora, o iPhone. E aí, por que eu vou voltar, né? Eu vou ficando. Só que se ele escolhe fechar as portas, esse vou ficando vai custar caro lá na frente. E eu tô cansada de ver isso. Então, sim, eu sempre falo, todas as pessoas que vão renovar comigo, nesse momento agora, eu tô aconselhando passar com a gente de imigração, mesmo que não seja nesse momento fazer alguma coisa bem estratégica. Mas a gente já traçar um caminho que a gente não feche as portas. Porque a vida do intercambista aqui é uma escadinha. E às vezes se você pula um degrau, você não consegue voltar. E às vezes esse degrau que você pulou, e a gente sabe, todos vocês sabem, vai fazer muita falta. Então, dá pra ganhar dinheiro sim, mas... Né? Vamos fazer os dois? Com certeza. Vamos fazer só a parte, né, do dinheiro. A parte do dinheiro é legal. A Austrália, cara, dá pra fazer uma graninha boa. Seu objetivo é isso, mas vai em paralelo porque as coisas podem mudar. Se o cara quer fazer a grana nos primeiros 6 meses dele aqui e aprender o inglês, o que você recomendaria ele fazer? Cara, ele tem que ir pra escola estudar. E ele não tem que ficar olhando os outros, ele não tem que ficar olhando o cara que vai ficar tomando cerveja, aquele cara que trabalhou na obra o dia inteiro e tá lá tomando a cerveja dele e pra ele tanto faz, entendeu? Tem que esquecer os amigos nesse momento, tem que focar. Porque independente de qualquer coisa, se você vai voltar pro Brasil, você voltar com o inglês. Já precisa você voltar pro Brasil. Quantas pessoas não devem ter voltado pro Brasil? Ah, quanto tempo você foi na Austrália? Fiquei 2. Ok, legal, vamos falar inglês aí. Não sei falar. Nossa, gente, isso pelo amor de Deus, né? Pessoa, velho. Quantas pessoas não devem ter voltado nesse, né? Poxa, vamos desenrolar aí. Ah, morei um tempo na Austrália. Cara, tem várias oportunidades de você falar inglês lá. Várias oportunidades. E se você colocar num currículo que você veio pra Austrália e tem um certificado de upper, intermediário, o cara vai querer trocar uma ideia com você em inglês. Com certeza. Já pensou uma oportunidade que você não deixa de perder, aplica, né? Pega uma escola às vezes mais barato, tem escola barata boa. Não é só as escolas caras, não. Tem uma escola aí que é super bacana e dá pra aprender inglês. Só que depende de você. O inglês, ele não, Com certeza. não é a escola que faz. Inclusive, a escola que a gente fez em inglês era a mais barata que tinha. E a gente tirou o melhor que a gente podia daquela escola. Total. Tudo assim, ó. Total. Eu trouxe a minha prima pra cá e eu coloquei numa escola super popular. E ela conseguiu chegar no upper, assim, num período, assim, de 6 meses. A minha irmã chegou na Austrália, 1 ano, chegou sem inglês, tá? Chegou, 1 ano, uma escola barata, gente, mais barata. Sim. Sabe aquela escola que é a barata? É aquela escola. Dá medo de entrar. Pois a bichinha foi, 1 ano. 1 ano fez bacharel em IT. 3 anos. Na parte de programação, já é formada. Não vou falar da vida dela, que ela vai brigar comigo. Mas a menina deslanchou, é meu orgulho. Então dá pra fazer. E ela não tinha dinheiro pra pegar a melhor escola. Ela pegou o que dava pra fazer. Ela pegou uma oportunidade e fez acontecer. Então depende também pra muitas pessoas. Não é porque uma pessoa conseguiu que você tem que conseguir. Porque, de novo, o inglês, ele é pessoal. Algumas pessoas têm mais facilidades pra isso. Outras não. Outras levam um pouquinho mais de tempo. Mas aí depende também da escolha que você vai ter. Depende, Com certeza. como cada um se esforçou. Exato. Também. Mas dá pra ganhar dinheiro e dá pra estudar sim, galera. Eu acho que dá. Faz os dois aí que é sucesso. Já pensou? Dinheiro, inglês fluente. Aí as portas abrem, porque você fica aqui, aí o cara fala... Quando a gente fala, ai, meu boss vai me sponsorar. Ah, legal, e como tá o inglês? Ah, não
Não tem. Muita gente começou a tá com fazer oportunidade wild. de trabalho aí e não tem como por conta do inglês. Entendeu? E outra, se você quer pressionar mesmo o seu boss, cara, faz no inglês e fala, você quer mesmo trabalhar comigo? Você vai pagar? Eu sou bom assim o suficiente? Sponsor aqui, amigo. Só que você tem que estar preparado, porque aí senão só fica entre oferta e isso tá... Enfim, mas dá pra ganhar esse dinheiro sim e aprender inglês. Sheila, a gente chegou no final do podcast. Obrigada. Obrigado você que teve. obrigado. Espero muito que você tenha gostado. Eu amei. Eu nem vi passar. Passa voando, não passa? Todo Foi. mundo fala, nossa, já foram Foi 40 minutos. legal. Eu falei, o que eu vou falar? Eu vou travar. Nossa, eu não vou conseguir falar. Todo Mas mundo obrigada. fala isso. Bom, eu prometi I promise myself, eu me prometi que eu nunca mais vou falar que isso aqui é uma conversa de boteco. Que não é uma conversa. Independente da Não, beer, né? Independente, Não é. independente que pareça que seja. Aham. Mas eu queria agradecer mais uma vez. Muito obrigado por você ter vindo. Foi incrível conhecer um pouco da sua Eu que história. agradeço. Foi maravilhoso. Obrigada. obrigado pelo E seu- A obrigado. próxima vez eu vou estar aqui entrevistando vocês. Por favor. Tá bom? Pô, achei que você ia entrevistar. Você quer começar outra agora? Agora. Deixa eu só trocar. Obrigada. Sheila, você quer mandar uma mensagem pra alguém, pra uma pessoa, pros seus clientes, pro seu marido, pra sua filha? Eu não o que sou você boa de quiser. merchandising, mas assim, se eu tô aqui hoje, né, e se por acaso eu motivei alguém, saiba que foi com muito trabalho, com muito esforço, né? Não tem fórmula mágica mesmo, tá certo que algumas oportunidades ocorrem aí no meio do caminho. Eu não acho que, nossa, eu tenho super successful, mas eu sou muito motivada em fazer as coisas acontecerem. Então, eu vejo muitas pessoas, né, querendo que as coisas aconteçam, mas elas não arregaçam a manga pra fazer. Então arregaça as mangas e vai mesmo que vai dar certo. E é isso. E me procura se precisar. Se puder tomar um cafezinho, é comigo mesmo. Só queria avisar vocês que estão vendo esse vídeo, se você ainda não deixou seu gostei, deixa seu gostei. E aproveita que você tá nessa parte de baixo do YouTube, desce a descrição que o Instagram da Sheila vai estar lá embaixo. O Joãozinho já colocou pra você. Né, Joãozinho? Pois é. Que homem incrível. Que homem incrível. Não, mas que foi sou eu. Pode ser o Pedrão também. Bom, mas checa que tá lá. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Sheila, mais uma vez, Sheila, muito obrigadíssimo. obrigado. Eu que agradeço. Pedrão, muito obrigado também nóis, por essa Matheusão. resenha incrível. É nóis, E eu te vejo no domingo com essa rapaziada Te vejo no incrível. domingo. E É isso. todos os domingos e quartas-feiras o podcast. Demorou? Sheila, mais uma vez, muito obrigado. Valeu. Rapaziada, beijo. Valeu, falou, fui. O Sheila Joãozinho Podcast. também, né? Eu esqueci de agradecer o Joãozinho. Obrigada, Joana. Ah, e muito obrigado a Pan que veio, né, mano? Obrigado pra todo mundo. É isso. É, né? Sheila Podcast.